Ó, o cavaleiro, ele fala de movimento, ação, materialização, alguma coisa que tá prestes a acontecer. Lado positivo, né? Vê, a gente tem que anotar ideias positivas, a gente tem que anotar ideias negativas, a gente tem que anotar várias perspectivas, porque tudo pode aparecer. O cavaleiro, ele pode ser uma pessoa muito eufórica, pode estar falando de euforia, porque, vê, ele é a carta número 1. Então, é uma coisa que vai acontecer, tá na iminência de acontecer, na iminência de materializar. Ele fala de ação, de movimento. Só que, se por um lado negativo, esse movimento pode ser eufórico demais. Então, ele pode tomar uma decisão precipitada, porque ele foi muito eufórico, tá? Pode estar falando que venha outro homem, né? Algum homem chegando. É uma carta de copas, então pode estar falando de esse homem sempre vai ter uma relação emocional, tá? Com a pessoa. Lado negativo, já falei, né? Lado negativo, ansioso. Ansioso, eu não coloco muito ansioso no cavaleiro. Eu coloco em outra carta. O cavaleiro eu falo mais euforia, tá? Que é diferente, né? A pessoa eufórica é porque ela toma decisão precipitada. O ansioso não, ele só fica ali se corroendo, que quer que a coisa aconteça. O eufórico não, ele já faz as coisas. Ele faz, ele é de agir, sem pensar muito. Ele é a carta mais rápida que tem, o movimento mais rápido que tem. Comparando com o navio, por exemplo. O navio ele se movimenta, mas ele se movimenta lento, né? O cavaleiro não. O cavaleiro é o mais rápido que tem. Na época da criação do baralho, não tinha meios de transporte, só o navio. Né? Então, hoje em dia, trazendo para a realidade de hoje, o cavaleiro pode, inclusive, estar falando de meios de transporte mais rápidos, como moto, carro, tá? Porque ele é rápido, ele é a coisa que faz acontecer, faz um movimento. Pode falar assim, é para ontem, tá? É pra ontem. Mas vê, hoje a gente não vai concentrar em perguntas e respostas. Hoje a gente vai entender a energia ali da carta. Você olhar pra lâmina, você percebe, né? Ele é um homem, ele tá em cima de um cavalo, o cavalo é muito rápido. O que ele fazia? Ele era como se fosse um mensageiro. Então ele tinha que ter bastante cuidado, como é que ele ia lidar com as pessoas. Ele levava as mensagens, ele levava os recados. Toda a história do baralho, gente, o baralho ele foi criado no tempo da corte, né? Então, era reis e rainhas, aquela coisa toda. Então, tinha o mensageiro que levava os convites, trazia, que levava as coisas, trazia. Então, ele tinha que ser rápido e ele tinha que ter muita diplomacia no trato, ele tinha que ser educado, né? Tinha que ser carinhoso ali, acolhedor, tá? Então, você pensa em toda a historinha ali para poder pensar na lâmina. Mas ele, geralmente, ele é emocional, sim. Ele traz uma coisa emocional. Uma mensagem que pode ser emocional, ou uma pessoa que chega, que mexe ali com o emocional. Mas segredo, não vejo muito segredo, não. Se você sente isso, viu em algum material, ó, gente, eu não sou a rainha do mundo, tá? Se você, como eu falei, você vai pegar seus materiais, o que você já tem por aí, se você tem. Se você viu alguma coisa em algum material que você acha pertinente, anota. E aí você vai vendo se valida ou não, tá? As minhas observações aqui são as minhas observações dos meus anos de estudo e tudo, mas sempre aparece coisa nova. E pode, inclusive, vir de vocês, sim, né? Então, se vocês veem por aí alguma coisa que você acha que faz muito sentido, coloca. Porque é a carta número 1. E uma carta rápida. Se ela cruza com alguma coisa, ela tá dizendo que a coisa vai acontecer rápido. Vamos pra próxima? Anotaram? Falamos bastante coisa. Vamos lá, carta 2. Carta 2, existe uma grande polêmica. Deixa eu ver se tá aqui meu outro. Existe uma grande polêmica, né? O que acontece para quem é bem iniciante? Existe duas escolas de estudo do baralho cigano, né? Que chamam assim de escolas. Escola brasileira e escola europeia, tá? A escola europeia, que é da onde o baralho surgiu, realmente foi na Europa. Então tem todo ali um contexto da escola europeia. E depois uma cartomante chamada Kátia Bastos trouxe uma versão pro Brasil em que ela deu uma arrumadinha assim, entendeu? Ela conectou as cartas com os orixás, e aí ela mudou alguns detalhes de algumas cartas, tá? E aí eu recebo perguntas. Tati, você segue a escola brasileira ou você segue a escola europeia? E aí eu respondo, eu não sigo nenhuma e sigo todas, tá? Como mestra, como estudiosa do baralho cigano, eu me sinto na obrigação de estudar sobre tudo. E eu também sou esse tipo de pessoa que gosta de estudar e entender sobre tudo. Então eu não sigo rigidamente nenhuma escola. Eu vejo sobre as duas e eu proponho para vocês verem sobre as duas também. Se você achar que deve seguir alguma, se identificar e deve seguir, fizer um sentido para você seguir ali, segue, tá? Pra mim não faz sentido escolher. Eu sou estudiosa, então pra mim não faz sentido escolher. Eu vou ali da sensação. Então, voltando pra carta 2, ela entra nessa polêmica, tá? Na escola europeia, essa carta representa mais a escola europeia, que é a carta dos trevos, né? Que ela fala de sorte, né? E na escola brasileira, ela vira obstáculos, tá? Tem uns pauzinhos e umas pedras aqui em outros decks. O obstáculo, tá?
com obstáculo é assim, aparecem paus e pedras. E geralmente aparece o caminho lá atrás. Querendo dizer o quê? Que são pequenos obstáculos, sabe? Algumas pequenas dificuldades. É tão pequeno que você consegue ver o resto do caminho lá atrás por onde você vai passar, tá? Eu gosto muito de ver a história toda da carta, não ficar bitolada ali na palavra, tá? Fica mais fácil pra você gravar, tá? O que eu gosto de falar do trevo? Eu gosto de falar assim, ó, ele é uma carta que significa oportunidade. Pra mim, a minha palavra-chave do trevo é oportunidade. É o quê? Ela é uma carta fugaz. Do nada, abre uma janela. Uma janela que dura 2 dias, 1 dia. Uma janela rápida na sua vida. 2 dias no máximo. E aí, aquela oportunidade ali, se você ver e se ligar e agarrar, foi uma sorte. Depois você vai achar que foi sorte, né? Você vai dizer assim, menino, que sorte que eu dei. Me liguei ali, consegui não sei o quê, encontrei fulano, achei não sei o quê. Você pensa que foi uma sorte. Mas, na verdade, o universo abriu ali uma janela pra você. Se você não perceber essa janela, você perde. Você estiver muito no vitimismo, muito deprimida, ou muito com raiva, e não, sabe, com a cabeça cheia de nuvens, você pode perder essa janela. Quando você perde a oportunidade e depois você vê que perdeu, o que é que você sente? Que você teve azar. Que você, né, que problema, e agora? Então, assim, eu entendo essa carta assim, como uma oportunidade que se abre e a pessoa pode se ligar e agarrar ou não. E aí, quando ela não agarra, é que vem a história do azar, é que vem a história do obstáculo, porque ela não agarrou a oportunidade que se abriu para ela, tá? Essa é a minha sensação dentro dos meus estudos com essa carta aqui. Pode ser, abre-se ali uma oportunidade. Se você pescar, é sorte, se não, passou direto por você, né? Então, se for no... Eu coloco aqui como palavra-chave, tá? Oportunidade, quando a questão é trevo, oportunidade, e aí pode a pessoa agarrar ou não. E quando eu sinto mais que o jogo tá todo pro negativo, eu coloco assim, ó, dificuldades, tá? Alguém até colocou aqui, Carla Paixão colocou dificuldades, problema, eu coloco também como palavra-chave problema, tá? E, inclusive, dentro do tabuleiro, quando essa carta sai na energia do consulente, significa que o próprio consulente está colocando problema nas coisas. Sabe aquela pessoa que tudo bota um problema? Em vez de ver solução, tudo ela bota um problema. Você dá uma solução, mas isso daí não vai dar, porque não sei o que. A pessoa sempre bota problema em tudo. Então, quando ela sai na energia do consulente, é querendo dizer isso, que a pessoa que bota problema em tudo, e aí, ó, volta pra cá. Ela não vê nem as oportunidades que aparecem na vida dela. Vê que mesmo sendo uma escola ou outra, a carta, ela tem uma... Ela consegue se unificar ali na ideia dela. Não significa nem que a coisa que você pesca é passageiro, mas a oportunidade de pescar é. Se você não se ligar logo, você perde, tá? Mas talvez aquilo que você pesque não precisa ser passageiro. É mais assim a questão do relance da oportunidade. Entendendo, gente? Então, como vai pro positivo, é porque tem uma oportunidade boa ali pra você. Agora é rápida, você tem que se ligar. E quando vai pro negativo, é problema. Algum problema, alguma dificuldade. Você colocando dificuldade, tá? Carta 2, anotaram aí. Vamos lá, vamos pra carta 3. Tá? Quem já tem dificuldade com a carta 3, já coloca aí pra gente desmistificar a carta 3. Carta 3 é carta do navio. Como eu já disse, era o único meio de transporte que tinha na época que foi feito o baralho. Então ele fala de quê? Movimento, pode estar falando de uma viagem de verdade, a pessoa vai viajar de férias. Pode estar falando de se mudar de casa, né? O que os navios faziam? E ainda hoje fazem, né? Eles vão a outro continente, descobrem coisas novas, levam coisas, mercadorias, trazem mercadorias. Então, tem a ver com fechar negócios ali, tem a ver com expandir. Eu uso sempre a palavra expansão. Esse dia até alguém me falou, por que você sempre fala expansão? Não sei, eu não sei não, né? Dentro dos primeiros materiais que eu estudei, essa palavra me tocou para o baralho, como uma expansão interna, no caso, né? A pessoa tá para crescer, porque o navio ele faz isso, ele vai embora, né? Ele leva progresso para as terras novas que eles descobrem, ele leva mercadoria, ele leva negócios. Então, ele fazia todas as transações acontecerem, tudo dependia do navio. Então, as coisas aconteciam porque o navio levava as cargas de lá para cá, levava as pessoas para lá e para cá. Os horizontes se expandiam, o mundo, a população cresceu através dos navios, as pessoas foram trocando de continente, né? Descobrindo novos continentes, novas coisas. Então, ele é uma carta muito bonita, que fala de descoberta, de viagem, de crescimento. Agora, tudo isso lento, né? É um movimento lento. Mas pode estar falando também de uma viagem mesmo, de uma mudança de casa e dessas coisas todas, expansões internas, porque quando você se deixa levar aí, né, no mar, você vai movimentar a sua vida, você vai descobrir coisas novas, tá? Pode estar falando de saudade. Por quê? Quem vai embora com o navio deixa alguma coisa, né? E é isso que deixa você sente saudade. Então pode estar falando de saudade. É verdade, tem muitos materiais. Pra mim, nunca validou, tá? Por isso que eu esqueço de falar. Vê como é interessante, né? Vocês vão anotar aí hoje, anotem, saudade. E aí vocês veem se vai validar pra vocês. Pra mim, nunca validou. Nunca. Toda vez tá falando de outra coisa. Então, eu acabei que deixei pra lá a saudade. Na minha conversa com o meu deck, não é assim que ele se comunica pra falar de saudade, tá?
E isso que é super lindo, gente, do baralho, vocês vão vendo. Quando vocês vão fazendo, e vão treinando, e vão validando, vocês vão saber exatamente o que ele quer falar com você, tá? O negativo do navio que eu entendo mais é que ele é lento, tá? E a pessoa, a gente não gosta de nada que demora, né? E também aí a saudade, no caso, né? Ele deixa assim uma... Né? Às vezes a pessoa não quer mudar, a pessoa tem dificuldade de mudar. Então, como ele fala de mudança, às vezes isso dói nas pessoas. Então, vai um pouco da saudade como negativo e a lentidão, que é um movimento lento ali. É difícil, a maioria das pessoas não gosta de esperar, né? O navio, ele é um pouco instável ali, mas não use não. Eu não aconselho você botar instabilidade pro navio, tá? Tem outras cartas que são melhores pra você colocar essa palavra de instabilidade. Lembra que a gente tá tentando formatar palavras-chave, assim, palavras bem marcantes pra cada carta, pra você não colocar todas as palavras em todas as cartas e depois a leitura ficar muito genérica, tá? Então, instabilidade não seria muito bom no navio, não. Estamos entendidos, né, sobre o navio? Vamos pra próxima. Olha aí, suas aulas são incríveis. Ó, a próxima carta é a carta 4, carta da casa. Pra mim, primeira palavra logo é assim, ó, família, situação familiar, tá? Alguma coisa ali com a família, com o lar, família, situação familiar, tá? Isso falando da coisa física, tá? Aí, ó, alguém já colocou proteção, lar, equilíbrio, aconchego. Isso, aí a gente vai para as questões emocionais, né? A casa é onde a gente se sente protegido, onde a gente tem aconchego, estrutura, essa palavra também é boa, né? Ela é estruturada, né? Estabilidade, isso. O aspecto negativo não sabe. O aspecto negativo da casa, sabe o que pode ser, gente? Vou dizer. Rigidez. Sabe aquela pessoa que é muito rígida, que é tudo certinho? Porque a casa, ela é quadrada, né? Ela é rígida. Tem ali os cômodos feitos de tijolo, cada coisa em seu lugar, os móveis em seu lugar. Por mais que às vezes a gente mude, mas tem todo ali um processo, né? Tem uma rotina, né? Aquela família tem rotina. Então é tudo muito processual dentro da casa. Então, se ela estiver querendo falar do negativo, ela tá querendo dizer que a pessoa é assim, a pessoa é muito, sabe, dentro do quadrado ali, uma pessoa rígida, uma pessoa inflexível, como as paredes da casa, como a rotina da casa ali tem que seguir, sabe? Uma pessoa inflexível e rígida. Poderia estar falando disso, tá? De rigidez e inflexibilidade. No positivo, ó, a Eva colocou proteção, isso. A casa acolhe a gente, né? E a família. Então, pode estar falando lá, família, metódica, isso, Paula, pode ser a pessoa metódica ali. Inflexibilidade, isso, Jéssica. Isso aí. Negativo da casa seriam esses, tá? A casa é bem fácil, né? Vamos passar rápido nas fáceis, então. Posso usar a palavra segurança? Porto Seguro pode. É bem isso aí mesmo, a casa, tá? Fixação. Olha, eu nunca vi essa palavra aqui pra casa, mas eu gostei, viu, Rosilene? Gostei da sua criatividade. E isso que eu espero de vocês também, que vocês também pesquem ali alguma criatividade. Quem quiser anotar a fixação, pode ser também. E aí depois vocês vão vendo o que é que valida. Isso aí, a casa é bem fácil. Vamos passar as fáceis rápido. Ó, aí a gente vem pra carta 5. A carta 5 é a carta da árvore, né? A árvore, primeira coisa que eu coloco da árvore, a árvore ela tem umas dualidades meio assim, tá? Que pode confundir um pouco. A árvore é a primeira coisa que você tem que pensar. Ela é um organismo vivo, né? É um organismo vivo. Então, ela pode estar representando isso, organismo vivo. Então, ela pode estar falando da nossa saúde, tá? Então, ela, inclusive, ela é carta-tema da saúde. Você pode, se você quiser tirar um jogo temático da saúde, pode ser com a carta. Aí, ela tem várias coisas, ó. Fertilidade, prosperidade, abundância, partilha, né? A árvore partilha com a gente. Ela dá frutos pra gente comer. Ela partilha com o meio ambiente. Ela pega nitrogênio, oxigênio, sei lá, ela faz ali a fotossíntese, eu esqueci o nome dos negócios, mas ela pega um, transforma em outro, né, e libera pra gente respirar. Então, ela faz assim uma comunicação, ela faz uma partilha. Aí tem aquele ditado que diz, tem que ter uma sombra de uma árvore para descansar, né, então quer dizer, é como se ela trouxesse também ali uma segurança, né, porque ela partilha com a gente, ela é grande, ela é forte, ela é firme. E aí a Fernanda falou bem, ó, ancestralidade, é verdade, as raízes dela, né, as raízes dela falam das nossas raízes também. Então, ela pode estar falando da nossa ancestralidade, da nossa ascendência, né? Da onde que a gente veio, tá? Aí, alguém me corrigiu aí. CO2 libera O2. Isso. Tá? Então, gente, como ela fala de saúde e de ascendência ao mesmo tempo, ela pode estar falando de doença genética, tá? Que você traz no seu DNA. Então, alguma doença que você tenha que seja crônica e que você pegou dos seus pais, tá? Então, se for um jogo ali negativo, que esteja chamando atenção para a doença, eu sempre pergunto ao consulente se o consulente tem alguma doença assim, que seja genética e tal. Ela é uma carta que, no negativo, a gente pode falar de tédio, tá? Pode estar falando de uma pessoa tão lenta e tão parada que é tediosa, né? Porque quanto demora para crescer uma árvore, gente? Né? Então, assim, se ela estiver indicando, você está perguntando quando é que o negócio vai acontecer, sair a árvore, pode sentar para esperar. Ela é a mais lenta que tem. Então, é muito lento, muito um processo
entediante ali, sabe? Um negócio parado, um negócio já morreu. Se for uma pessoa, é uma pessoa entediante ali, chata. Pode ser até uma pessoa chata, tá? Mas ela é uma carta assim, parada, se você estiver perguntando quando é que a coisa vai acontecer. Mas se você estiver querendo saber se o negócio vai dar bom, geralmente ela fala que vai dar bom, porque ela é firme, ela cria raízes, ela cresce. Então geralmente ela tá falando que o negócio vai crescer, vai se firmar, vai dar bom, sabe? Mas vai ter que esperar, porque ela é lenta. Então o negativo dela seria isso: lentidão, tédio, tá? Fala da saúde, ela é neutra, saúde, neutra. Se tiver sendo descrita por uma carta ruim, assim, pesada, então tá um problema ali na saúde. Então, problema na saúde é o quê? Doença. Então, pode ser, tá? Mas, no geral, ela é boa. Prosperidade, pode estar falando de prosperidade. Planos de longo prazo, isso. Ó, ela fez uma ideia-chave, isso aí. Então, entendemos a árvore, né? Carta 6, a carta difícil do baralho, tá? Eu tenho um material, inclusive eu coloquei na postura de vocês, que diz que a carta 6, a carta das nuvens, é a pior carta do baralho, a carta mais pesada que tem. E que tudo que ela toca, ela deixa nublado, deixa escuro, tá? Então, eu achei importante colocar isso lá pra vocês verem, pra vocês considerarem sobre isso, tá? A carta das nuvens, ela é assim mesmo, uma nuvem escura, tá? Que toma conta, geralmente, do mental da pessoa. Então, é como se fosse assim, em volta da sua mente, tá cheia de nuvem. E aí você não consegue entender as coisas com clareza. E aí você não consegue ver. Imagine uma historinha mesmo, assim, você com um monte de nuvens, assim. Você não consegue ver além. Se você não consegue ver além, você não consegue decidir. Né? Então não é momento de tomar decisão, porque você não tá entendendo nada, você não sabe nem onde é que você tá direito. Não é bom tomar ações ali quando você tá com a cabeça assim. Esperar as nuvens passar, né? E enquanto elas estão, você pode sentir fisicamente dor de cabeça, insônia, né? Aí mentalmente, preocupação. E especialmente a minha palavra que eu uso muito é confusão. Confusão mental. Ou seja, você não tá entendendo alguma coisa, tem alguma situação ali que você não tá entendendo, você tá confusa. Ou você tá fazendo alguma coisa que as pessoas não estão entendendo. Você precisa ser mais clara, você precisa ser mais específica, você precisa focar mais, as pessoas não estão entendendo o que você tá fazendo. E isso funciona muito bem pra mim, sempre valida, tá? Incerteza, a Tati colocou do card, pode ser incerteza. Problemas passageiros. Geralmente eu não uso problema nessa carta, tá? O problema vem para o trevo. Problema é aqui. Aqui eu uso confusão, tá? Confusão, preocupação também, valida muito pra mim. Geralmente quando eu tento ali ver com a pessoa se ela tá preocupada, valida bastante, tá? Dúvida também eu não coloco aqui. Dúvida eu coloco na carta dos caminhos. Mas aqui eu boto mais confusão. Positivo da nuvem é praticamente assim, não existe o positivo da nuvem. Em nenhum material. O que se diz no material é assim, que as nuvens são passageiras. Tá, mas isso pra mim não me convenceu, tá? Se convencer você coloca aí. Pra mim não me convenceu que a nuvem é passageira e que isso é uma coisa positiva. Porque as outras coisas todas também são passageiras. Então, não acho que agrega. Mas, é mais isso. Ela é muito pesada. Ela deixa a pessoa ali confusa. Eu coloco muito isso. Falta de clareza. O que é falta de clareza? Confusão, né? Preocupação, confusão mental. Maria Teixeira que falou ansiedade. Eu não uso ansiedade na carta da nuvem, tá? Eu uso ansiedade na carta do urso. Mas, se você pode anotar, tá? Porque como é mental, pode. E aí você vai vendo se valida. Se você estiver ali dando um conselho para o consulente, você falou, não é momento de você tomar atitude, não é momento ainda de você tomar decisões. Dá uma esperada, né? Espera essas nuvens passar, trabalhe para essa nuvem passar. O que você pode orientar para a pessoa desanuviar a cabeça, para poder, a partir dali, ela fazer alguma coisa, tá? Vamos para a próxima. Carta 7, carta da cobra, tá? A cobra, eu uso muito a palavra assim, maledicência, porque ela é venenosa, né? Uma pessoa venenosa que convive com você, geralmente ela é venenosa. Como é que ela é venenosa? Maledicente. Ela fala, né? Fala aquelas coisinhas que, como quem não quer falar, mas fala, né? Ou fala mesmo, né? Então, assim, a cobra, ela pode estar falando muito de maledicência e de perigo, tá? Ou a pessoa está envolvida com uma situação perigosa, perigosa mesmo, com pessoa perigosa, ou está sendo enviado para ela energias venenosas, energias ali que podem, né? Atingir ela de forma venenosa, de forma bem impactante mesmo. No lado positivo, tá? Seria a Kundalini, né? Quem estuda ali os chakras, essa coisa toda. Tem a Kundalini, que é uma representação de cobra, né? Quando a gente alinha os chakras todos, e aí a Kundalini traz uma transformação pra gente. A cobra, ela troca de pele, né? Então, também isso é um sentido de renovação. Vou falar pra vocês que pra mim, nunca valida, quase, nem me lembro de nenhuma vez que validou coisa positiva com a cobra, tá?
Geralmente, a cobra, pra mim, nunca validou coisa positiva. Eu anotei essas coisas, eu anotei sobre a renovação, sobre a Kundalini ali, mas pra mim não valida. Não validou nunca. Ela realmente, pra mim, ela sempre tá falando mais de maledicência, de perigo, de mais vibrações, tá? Tem a ver com a sensualidade, a Jaqueline colocou. Exatamente. Tem a ver com a sensualidade também. Você pode ter uma conexão sexual ali forte. E aí ela pode estar falando de uma amante, né? Por conta dessa questão sexual. Pode estar falando de um amante. Então, por quê? Ela é perigosa. Ela é uma pessoa envolvente, assim, né? Sinuosa, né? E ela se insinua ali, mas ela é perigosa. Então, geralmente é a amante, não é uma pessoa que tá tendo um relacionamento certinho. É um relacionamento ali que não deveria, um relacionamento perigoso, tá? Geralmente, isso aí, a atração sexual nesse sentido, do perigo. Marília, você escreveu mentira e traição. Não vamos colocar mentira e traição na cobra, tá, gente? Vamos deixar mentira e traição pra raposa. Pra não ficar todas as palavras em todas as cartas. Vou ficar sempre falando isso. Vamos escolher outra palavrinha aqui pra cobra, porque a raposa ela é muito mentira e muito traição. Então, essas palavras têm que ser da raposa. Então, pra cobra, vamos pensar em outra, tá? Traiçoeira também é pra raposa. Porque a raposa, ela é falsa. A cobra, ela não é falsa. Ela só é perigosa mesmo. Se ela quiser se meter aí entre você e o seu marido, ela vai se meter. E ela é bem resolvida. Ela não tá nem aí. Ela é maledicente. Tá? Ela é venenosa. Ela não finge que ela não é. A raposa finge. A raposa se finge de amiguinha, se finge de coitadinha. Então é diferente, tá? A cobra, ela não finge que ela é outra coisa. Ela é perigosa mesmo. E ela assume. Tá? Ela é poderosa. Ela é poderosa e ela é abusada. Então, inveja não fica na cobra também, tá, Daisy? Vamos deixar a inveja pra outra carta. Então, gente, esse momento aqui é bem importante, da gente não misturar tudo que é palavra, tá? Cobra não vai pra traiçoeira. Ela pode ser uma amante? Pode, mas ela é uma amante bem resolvida, uma pessoa venenosa mesmo, que quer mesmo atrapalhar aí a sua relação, tá? Outra coisa da cobra que eu quero destacar é, quando ela tá falando de você mesma, vamos supor, saiu pra você no seu conselho, ela pode estar falando, ou no tabuleiro em cima, né? Quando tá falando da própria energia da própria pessoa, ela pode estar falando que a pessoa tá com medo, tá? Que você tá com medo, ou aquela pessoa ali que você tá tirando consulente pode estar com medo ou com raiva, tá? E isso valida muito pra mim, especialmente o medo. A pessoa com medo. Então, se estiver falando do outro, aí tá falando que o outro é perigoso, que o outro é maledicente, que o outro tá enviando uma vibração pra você. Se estiver falando de você mesma, é porque você tá com medo ou você tá com raiva, tá? Pra mim, valida bastante isso. Então, eu quero destacar pra vocês anotarem. Então, passamos da cobra. Vamos lá. Carta 8 do caixão. O caixão, ele é uma carta que fala de... Aí aqui eu boto, sim, a palavra transformação. Eu já vi muito material com a palavra transformação, né? Por quê? Uma coisa que acaba, né? Acaba definitivamente. Então, é um encerramento definitivo, tá? Então, usa essa palavra. Encerramento definitivo de ciclo. Como se fosse morte. Acabou, acabou. Não tem como retornar. Então, quando acontece um encerramento definitivo, tudo se transforma, não é verdade? A coisa não tem mais como voltar. Então, se transformou. Então, sim, eu uso a palavra transformação e uso a palavra encerramento de ciclo e reforço, definitivamente, tá? Eu fiz mesmo um jogo essa semana e eu aconselhei a pessoa. Eu falei, ó, aqui tá mostrando que você tem que fazer esse encerramento de forma definitiva. Não é brincadeirinha. Termina, não termina, vai, não vai, não. Tá falando aqui que a melhor coisa que você pode fazer é terminar isso definitivamente. Então, eu reforço bastante a palavra. E aí, às vezes, eu ainda ilustro. Eu falo assim, como a morte. Quando morre, acabou. Não é assim? Não tem como voltar. Então, é isso que você tem que fazer. Aí, pra transformação, também pode ser transmutação. Alguém colocou. Deixa eu ver. Finalização de ciclo. A Jéssica colocou transmutação. Isso, pode ser. Transmutação, transformação, finalização de ciclo. Caixão pode ser o fim de algo, isso. Agora, gente, sempre o fim definitivo, tá, gente? E, vê, a gente não tá falando aqui de previsão. Você não pode dizer à pessoa que vai acabar, né? Você pode dizer assim, olha, há uma tendência aqui para uma finalização. Há uma tendência, tá, gente? Sempre tente deixar a coisa mais neutra possível. Não fique fazendo previsões, assim, diretas, porque isso é perigoso até, né? Porque a vida, ela é mutável, a vida é viva, né? Então, tudo pode mudar. E aí, se você faz uma previsão assim, você mesmo pode se queimar. Porque o povo muda tudo, e aí depois vai dizer, mas aquela cartomante falou qualquer coisa. Então, assim, né? É melhor a gente sempre trabalhar com a tendência. Se a pessoa for muito apegada àquela coisa que precisa ser encerrada, ela vai sofrer, né? Mas se ela não for apegada, se ela já tá mastigando aquilo ali, só não tem coragem, aí a carta diz, faça, menina, tem que fazer.
Aí a pessoa diz, né, eu tava enrolando, mas já que saiu, eu vou fazer o movimento. Aí ela vai lá e termina, e ela quase não sofre, porque aquilo já estava tão mastigado ali que foi. Então, o sofrimento, ele vai depender do apego, se a pessoa for apegada ou não, tá? E o fim de um ciclo sempre é início de outro, é verdade, aí a Thaís colocou. Então, tá finalizando uma coisa, a outra coisa vai iniciar. Se for um jogo longo de linha, geralmente é isso, ela finaliza o que tá à esquerda, e o que tá pra frente é o que vai iniciar. Então, você pode também fazer esse tipo de olhar, tá? Vamos agora para flores. Flores é mais fácil ainda, tá? Carta 9, flores. Flores fala de alegria, felicidade, mimos, né? Quando tá falando do próprio consulente, você tá precisando trazer mais alegria pra sua vida, tá precisando se mimar, né? Ou talvez você tá ansiando por mais alegria, né? Tá vibrando ali, precisando de alegria, tá? E aí, fisicamente, pode ser um convite, um presente, tá? Que a pessoa receba um convite para alguma coisa, um presentinho que ela vai receber, tá? Veja que as flores, elas são... É um buquê, né? Então, ela foi arrancada e ela é um buquê. Um buquê, quanto tempo dura, né? Na nossa casa, a gente ganha um buquê, fica ali uns 3, 4 dias. E depois morre. Né? Então, não é uma felicidade eterna. São momentos felizes. É você orientar o consulente que a felicidade é assim, são pequenos buquês. Buquê, como é que é buquê no plural, gente? Buquês, não sei. Pequenos momentos de felicidade. Não é que a pessoa é uma coisa eterna ali. E ela tem que valorizar quando ela recebe um momentinho feliz, quando ela encontra ali uma coisinha feliz, um mimo, um convitezinho, um presentinho, né? Pode estar falando de paquera, uma paquerinha, sabe? Coisinhas, boas surpresas, coisinhas pequenas, coisinhas assim que não é uma coisa enorme e tal, mas que a pessoa valorize também as coisas pequenas. Buquês, pequenos buquês. Né? Não sei porque eu travei no buquê, Patrícia. Me deu... Pode estar falando de uma coisa bela. Pode estar falando, sabe o que, gente? De uma pessoa cheirosa. Uma pessoa cheirosa como as flores. Também pode estar falando. Tem um livro que fala isso, eu achei bem fofo. Como negativo, a carta ela pode ficar assim numa coisa frívola, superficial, né? Que acaba rápido. Vê como eu falei, o buquê ele dura poucos dias, é uma felicidade que acaba rápido. Então, assim, pode levar você a ser uma pessoa muito frívola, muito superficial. Só quer ali a alegriazinha e não se aprofunda, sabe? Vamos supor um relacionamento, se a pessoa estiver perguntando, vai dar certo o meu relacionamento e tal, aí sai as flores assim no sentido negativo ali, com muita coisa negativa, querendo dizer que aquela pessoa ali, ela só quer aquele momentozinho de alegria mesmo, ela não quer aprofundar, ela tá no superficial, tá? Então pode estar falando assim, de superficialidade. Então as flores é fácil, né, gente? Entenderam as flores? Vamos pra próxima. Carta 10. Carta da foice, tá? Alguns de vocês às vezes confundem aqui o meu baralhinho da foice, tá? A foice, ela fala de cortes, cortar o que tá sobrando, limpar o que tá sobrando, né? Pode ser coisas físicas, tem gente que guarda muita coisa em casa, quebrada, coisa que não usa. Aquilo ali traz uma energia pesada, uma energia estagnada, então atrapalha a vida ali, aquelas coisas. Pode estar falando disso com a pessoa. E pode estar falando de emoções, que a pessoa tá cheia de emoções que ela não trabalha e que precisa que ela limpe, né? De forma interior ali. Pode estar falando de pessoas, que você convive com uma pessoa tóxica ou com pessoas demais, sabe? Pessoa demais ali, complicando sua energia, bagunçando tudo e precisa você cortar. Então, assim, ela fala disso. Cortar o que tá desapego, ótima palavra, muito bem. Ajustes, boa palavra, tá? E aí, a Eva colocou corte brusco, exatamente. Se tiver pedindo pra você fazer o corte, você pode se organizar e fazer. Mas se for uma coisa que vai vir do universo, geralmente é brusco. Geralmente você não tava esperando ali, corta mesmo e limpa mesmo e acabou-se, tá? Geralmente é uma coisa assim, uma interrupção. Também pode colocar essa palavra. Interrupção, assim, de alguma coisa. O negócio tava indo, de repente, foi interrompido, tá? Foi cortado. Porque é uma foice, né? A foice faz... Tá? Não é uma faquinha de serra que fica ali. Não. É foice, é pá. Então, geralmente é brusco mesmo. Essa palavra corte brusco, limpeza de excessos. Pode ser afastamento de alguém, Jaque. Porque se aquela pessoa tá demais, tá sobrando, você tem que também... Pode estar falando de impor limites, né? Porque você vai cortar tudo que é excessivo. Inclusive, às vezes você tem um relacionamento que tá sem limite as coisas. A pessoa tá demais com você. Você não precisa terminar o relacionamento. Desde que você impõe ali os limites da relação. Olha, até aqui você pode. Passou daqui, você tá me agredindo. Já tá passando da conta, né? Então, cortar laços, tirar excessos. Algo tirado de você, já que falou isso. Depende do jogo, do método que você tá tirando. Às vezes está falando que vem do universo e vai ser tirado de você, e às vezes está falando de você mesma. E aí, quando tá falando de você mesma, é você quem tem que fazer esse movimento de limpeza, de cortar, de impor limite com as pessoas, tá? Aí você vai ter que saber o método ali, que está falando de quem, tá? Nem sempre a culpa é do outro, às vezes é a gente. Nem sempre não, nunca. Imprevisto. Gabi, eu não colocaria a palavra imprevisto aqui, tá? Deixa o imprevisto, sabe pra onde? Pra cegonha.
É muito melhor para cegonha a palavra imprevisto, tá? Aqui deixa assim, limpeza, corte, colocar limites, fica mais nítido para você. A Thaís colocou assim, dor. Aí, Thaís, é o mesmo princípio do caixão. Só vai ter dor se você for apegada à coisa. Se você não for apegada, aquilo já tá demais, ou tá te machucando, vai ser bom cortar. Então, nem sempre tá associado a dor, tá? Tá associado a uma mudança. Nem sempre tá associado a dor. Vai depender de todo o resto do jogo ali. E do apego da criatura que precisa cortar, tá? Vamos lá. Carta 11. Carta 11 é o chicote, tá? Chicote é uma carta geralmente pesada, uma carta de paus. Ela fala de violência, vê, quem tá com chicote pode bater no outro, bater mesmo fisicamente, pode dominar o outro, ser abusivo. Tá falando de, vai ter uma briga, discussão feia, briga violenta, tá? Pode dar uma merda feia ali com chicote, tá? Uma pessoa machucar a outra, quem tem um chicote quer mandar, quer dominar, quer ser abusivo, tá? Então, pode estar falando disso. Aí, algumas pessoas colocaram aqui uma coisa que eu gosto muito, que é magia, né? Pode estar falando de magia, sim. Por quê? Eu entendo o chicote espiritualmente como a força, né? A força interior da gente. Então, a gente tem força, tem o chicote. A gente pode usar essa força para machucar o outro, para dominar o outro, para ferrar com a vida do outro, ou a gente pode usar essa força para si mesmo, para construir uma coisa importante, para co-criar, manifestar, né? Então eu sinto muito pra mim, eu sinto simpatia pela carta do chicote, porque eu entendo muito ela como manifestação, como poder de manifestar, de fazer as coisas acontecerem mesmo, botar mesmo. Aí um lado positivo dela seria isso, empenho, você se empenhar, se esforçar pra fazer uma coisa acontecer, tá? Manifestar, tá? Empenho, manifestação, essa magia assim positiva, né? A positiva. Mas ó, a Eva colocou punição, pode ser punição no negativo. O contínuo, alguém falou aí do contínuo e outra pessoa falou também negócio repetitivo. O contínuo é mais assim se ela estiver junto com o anel. O anel tem mais de continuidade, né? O anel não termina nunca, o círculo. A gente chega já no anel. Mas então vamos, não misture muito tudo que é negativo nesse, tá? Então esse aqui pode estar falando positivamente, empenho, esforço, manifestação. E negativo, briga, discussão, disputa, alguém colocou bom, contrariedade, é isso aí. A pessoa, já vi falar sobre alguém que não perdoa. Pode ser aquela pessoa que é bruta, né? Muita brutalidade. Intensidade, a Andressa colocou. Pode ser também, né? Ele é forte, né? Ele é intenso mesmo, verdade. Culpa, pode ser. A pessoa se auto, né? Flagelando, culpa. Vitimismo, pode. Agressividade, pode. Carta 12. Carta dos pássaros, tá? Pássaros, eles podem estar falando de comunicação falada, comunicação de telefone, não escrita, tá? Comunicação falada ou de telefone. Como é que são os pássaros? Os pássaros vêm gritando, vêm voando, e é aquele barulheiro, ninguém entende nada que eles estão falando. Então, geralmente está falando de uma comunicação ruidosa, uma comunicação bagunçada, uma comunicação difícil de entender, tá? Então, se o contexto do jogo puxar para comunicação, você tem que chamar a atenção do consulente que tá uma bagunça essa comunicação, ninguém tá entendendo nada, muito ruído, que tem que ter mais clareza na comunicação. Pode estar falando de liberdade, a Tati colocou aí, pode ter liberdade. O pássaro, ele é livre, ele voa, ele vai pra lá, vai pra cá, né? Então, pode sim estar falando de liberdade e de você voar, de você ir além, tá? Um lado positivo, você voar, ir além. Ele também pode estar falando de se afastar de alguma coisa, né? Você tá aqui, não tá gostando, se afastar. Ele é inquieto, né? Ele é inquieto, ele voa. E aí alguém colocou fofoca, isso mesmo. Porque a comunicação é tão bagunçada, tão ruidosa, que vira uma fofoca. Né? Às vezes por maledicência e às vezes porque a pessoa fala qualquer coisa. É uma comunicação muito confusa, tá? Leveza no positivo, pode. Fadiga, Thaís, nunca vi falar de fadiga nos pássaros, tá? Então, pra mim é uma coisa nova. Se você achou que faz sentido, anota pra ver se valida. Coisas passageiras. Pode ser coisa passageira. Tem material que fala disso, de coisa passageira. Alguém colocou casal, namorado. Tem material que fala que é o par, né? Porque são dois, a maioria das cartas é dois voandos assim, e fala que multiplica, né, e tal. Então, tem material que fala disso sim. Pra mim, nunca validou essa história de casal, nem de par, nem de parceria. Pra mim. Mas tem material, tá, gente? Anota e vê se pra você vai validar. Pra mim, o que mais valida no pássaro é a questão da comunicação ruidosa e da liberdade. Da pessoa precisando ali, ansiando por liberdade, ou precisando trazer mais liberdade pra vida dela, ou ela tá presa, tá precisando fugir dali, sabe? Pra mim é o que mais valida. Mas tem sim esse negócio do parzinho do casal. Anota pra ver se dentro da sua construção vai fazer sentido pra você. Alguém sentindo-se preso, a Simone colocou. Não, ao contrário, é alguém muito livre, muito voador, tá?
Aquele que não consegue ficar preso em um relacionamento. Isso, prefere a liberdade. Isso, é uma pessoa muito livre. Leveza no positivo, a Eva colocou, pode ser. Sem muito apego, isso, uma pessoa sem muito apego, tá? Pássaro é fácil também, né? Todas são fáceis, gente. Quando a gente começa assim, ó, tá vendo? É uma historinha, a gente vai contando, vai futucando aqui, como eu digo, e o negócio sai. Criança. A criança pode estar falando de um filho, tá? Filho da consulente, primeiro ponto. Pode estar falando de uma coisa nova que vai começar, tá? Então, eu vou aqui para o novo na criança. Eu sinto muito, que acontece muito, valida muito para mim. É uma coisa nova que vai crescer, que precisa que você cuide para crescer. Ai, chegou o Tibúrcio. Passa logo. Sai, menino. Peraí, pra não derrubar tudo. Uma coisa nova que você precisa cuidar ali e que ela tende a crescer. Pode ser até um problema, né? Dependendo, se o jogo tiver todo negativo, pode ser um problema. Uma coisa ruim que vai acontecer, que tá pequena, como uma criança, mas tende a crescer, tá? Tem que ver o contexto. Mas, ela pode estar muito falando, como ela é de espadas, ela pode estar muito falando sobre projetos pessoais, projetos de trabalho, tá? Algum projeto novo que você tá fazendo. Porque é como se fosse um filho, né? Uma coisa que você tá criando ali nova. Então tem muito a ver com a mulher que não tá pretendendo ter filho. O que não tem filho, geralmente para mim, sempre valida coisa assim, de um projeto novo que a pessoa tá. Quando eu pergunto assim logo, você tá com algum projeto novo? Você tá fazendo alguma coisa? Todas as vezes a pessoa diz, tô. Então, assim, pra mim valida muito, isso de projeto novo, tá? Quando não tem a ver com filhos. Aí eu tô vendo aqui vocês já colocando no negativo. Realmente, o negativo seria uma pessoa imatura, né? Tá falando que a pessoa é imatura, birrenta, ingênua demais. Vê como é criança, ingênua, tudo que você fala pra ela, ela acredita. Então, às vezes, né, a pessoa é ingênua. É outra palavra também que pode ser dependente, vê? Vocês aí, que fica dizendo que ainda não tá pronta pra tirar as cartas, ainda não tá pronto, sempre quer a validação de um adulto, né? A criança, tudo que ela faz, ela quer que algum adulto olhe e fale, ai, meu amor, que lindo! Ah, muito bem, olha, como você já sabe, né? A criança é assim, tem que ter alguém toda hora olhando e validando o que ela tá fazendo. Então, às vezes, a pessoa tá nessa posição de querer sempre que alguém valide, muita dependência emocional, tá? Então, talvez você tenha que estar chamando a atenção da consulente para isso. Se ela tá muito dependente emocional, se ela tá muito imatura, birrenta, né? No positivo é a espontaneidade também, a criança é espontânea, ela é verdadeira. Se você perguntar o que a criança quer fazer quando crescer, em nenhum momento ela fala uma profissão que ganha dinheiro. Ela nem sabe o que ganha dinheiro. Ela fala alguma coisa que seja criativa, ou que ela goste, né? Então, ela é espontânea, ela tem uma visão bonita, né? Uma visão pura do mundo. Então, tem muitas coisas sobre a criança, ó, brincalhona, teimosa no negativo. Pode ser, criança é teimoso, né? Meu Deus do céu. Vem ele de novo. Então, é bem literal. Você olha pra cara da criança, tudo que você sabe, de fato, como é a criança, da personalidade, traços positivos, traços negativos, você puxa ali na hora da tiragem e você anota aí e vai vendo o que é que valida mais, tá? E de forma... Cadê, meu Deus, a palavra? Não sei qual é a palavra. Enfim, também pode estar falando de projetos, tá? E de coisas novas que vão acontecer. Então, novidade, coisas novas, especialmente se for projeto, coisas de trabalho, coisas assim pessoais que a pessoa esteja fazendo, tem muito a ver com a carta da criança, tá bom? Impulsividade, pode ser. Inconsequente demais. Criança quer nem saber, né? É muito inconsequente. Então, tem muita coisa pra carta da criança, mas ela é fácil. Não chega a ser difícil. Ela é bem fácil de liderar ali. Aí a gente vem pra carta da raposa, que a gente já começou a falar dela, né? Ela mente, ela é cínica, ela se finge de amiga e na verdade não é, né? Então, assim, você pode colocar aí situação enganosa, falsidade, mentira, traição, tudo isso cabe na raposa, tá? Realmente ela trai, ela é falsa, ou pode estar falando de uma pessoa que você está convivendo, ou pode estar falando de uma situação que você está achando que é de um jeito e não é. É falso. Qualquer coisa que seja falso. Ó, tem um material até que diz assim, de cabelo pintado. Ah, tá descrevendo uma pessoa. Pode estar descrevendo que o cabelo da pessoa não é real, é falso. Então, assim, qualquer coisa que não é de verdade, às vezes não é ruim, não é querendo nada, mas não é de verdade, tá? Então, pode estar falando de coisas que não são de verdade, de forma neutra e de forma negativa. Do lado positivo, já tô vendo vocês colocando aí astúcia, estratégia, né? Por quê? Ela finge, né? Então, ela pensa, eu quero aquilo ali. Vou pegar aquela presa. Então, ela faz toda uma estratégia ali para o negócio dar tudo certo. Ela organiza tudo para dar certo. Né? E fica tão real que a presa cai, né? A gente cai na mentira dela. Então, isso seria uma coisa positiva que você podia puxar da raposa. Puxar ali a estratégia dela, a organização ali para poder fazer as coisas dar certo, tá? Mas, no geral, ela é uma carta que fala de coisas que não são verdade.
e mentira, e traição, e tudo isso. Cadê? Essa também é fácil. A Indira falou, mas a raposa é muito sagaz, observadora. Isso, esses são os lados positivos. Calculista, pode ser, objetiva, tá? Carta do urso, ela pode estar falando de uma senhora mais velha, tá? Uma mulher mais velha, pode ser sua mãe, sua avó, sua tia, sua sogra, alguma mulher mais velha. Geralmente aquela mulher tóxica, pesada, que se mete na sua vida, que quer te controlar, sabe? Mas como ela é sua mãe, ou ela é sua sogra, aí você convive ali, sabe? Aquela relação pesada, uma relação sufocante, né? Então, pode ser uma mulher, assim, e pode ser um homem, tá? Pode ser um parceiro seu que seja, assim, abusivo, sufocante, controlador, tá? Ela é uma carta de pausa, ela é uma carta pesada mesmo. Geralmente ela tá falando disso, de dominação. Olha aí, a Eva colocou. Dominação, peso, controle, assim, controle no sentido, sabe? Imagina o urso abraçar você, aquele abraço de urso, né? Imagina, assim, o urso ele é sufocante, é pesado, é agressivo, né? Ele é forte também. No positivo poderia ser força. Pode estar falando de ciúmes, né? Que é aquela pessoa que ela é tão controladora, ela é ciumenta, né? Minha mãe e minha sogra. Tá ferrada a Jaque. Pode estar falando... Aí eu boto aqui, no urso, eu boto a palavra inveja. Porque essa pessoa, é assim, ela não sabe se ela gosta de você e quer te ajudar, por isso que ela se mete tanto e quer tanto saber da sua vida, ou ela não sabe se ela não gosta de você e ela tem recalque. Sabe, é uma pessoa complicada. E aí tem hora que simplesmente ela quer se meter, porque ela acha que ela tá certa, ela quer se meter. E tem hora que é inveja, que ela pensa assim, mas como é que essa menina conseguiu isso aí? Né? Como é? Então, é aquela pessoa... A inveja cabe muito bem aqui. Olho gordo, inveja, cabe muito bem com o urso. Essa questão do abuso, da pessoa controladora, da pessoa que se mete, sabe? Tudo isso cabe nessa carta. Por outro lado, ela pode estar falando de sexo, tá? No sentido de que o urso, ele é o animal que libera mais feromônio. Então, assim, quando a ursa tá no cio... o macho ele consegue perceber o cio, o feromônio ali a quilômetros de distância e ele percorre quilômetros para poder cruzar com a fêmea. Então, ele pode estar falando de uma energia sexual fortíssima, sabe? Aquela coisa incontrolável, assim. Pode estar falando ali de um relacionamento. Geralmente é um relacionamento só isso. Que não tem amor, às vezes que nem é um relacionamento, que é só ali a ficada, sabe? Aquele cara que só aparece para ficar. E aí tem aquele sexo massa e depois ninguém liga para nada. Então, pode ter ali um contexto disso, de um sexo ali animal, tá? Não significa necessariamente que é uma traição, mas sim um sexo. Só ali, aquele negócio do sexo ali que tem, tá? Pessoa grosseira, pode. No positivo seria isso, força, né? Que ele é forte pra resolver as coisas, assim, né? Ele é forte, poderia ser força. E também tem aquela questão da hibernação, né? O urso hiberna. Quando ele hiberna, o que ele faz antes de hibernar? Ele junta um monte de coisa, né? Ele pega um monte de comida e guarda lá na caverna pra ele aguentar ali aquele ciclo de hibernação dele. Então, poderia estar falando de poupança. Tem uns materiais que falam disso, de poupança, de guardar dinheiro. No caso, ele guarda bens, né? Guarda comida e tal. Mas pode ser uma poupança. E aí, ó, a Dustin colocou egoísmo. Pode ser no sentido do egoísmo, guardar as coisas no sentido do egoísmo, e pode ser guardar as coisas porque é poupança mesmo, né? Uma pessoa que quer guardar, chegou o momento ali de guardar. Seria uma dica interessante. Você falou, ó, talvez seja interessante você guardar o dinheiro, se cair o urso com peixes ali, e o resto do contexto todo faça sentido dizer isso, tá? Pode estar falando de uma pessoa abusiva na sua vida. Você identifica, tem essa pessoa perto de você, eu faço bem assim. Aí a pessoa diz assim, não, tá, então vamos para outro lado. Aí eu vou para outro lado. Se a pessoa diz assim, tem, já sei quem é. Aí eu digo, tá certo. Às vezes ela quer se abrir mais e contar, às vezes ela não quer. Ela só fala assim, não, eu já sei do que se trata. Eu digo, beleza, aí a gente vai continuando, tá? É muito bom fazer uma leitura assim conjunta, você trabalhando com o consulente, perguntando se tá encaixando, se ele identifica aquilo ali na realidade dele. Fica uma coisa super, super amarrada e realista. Não fica... Ninguém precisa hoje em dia, no mundo moderno, fingir que tá adivinhando a vida dos outros, né? Assim. Urso conseguimos, né, urso? Aí vamos para a carta 16. A carta das estrelas. E aí, então, para mim, a palavra-chave da estrela é espiritualidade, tá? Então, eu entendo, assim, que tudo que essa carta tá tocando ou tá cruzando é um setor que ela está abençoando, tá? Então, a carta das estrelas, quando ela toca, ela abençoa. Ela traz bênçãos ali. É a sua conexão com a espiritualidade. Às vezes ela tá afastada do consulente. Aí chama atenção, olha, ele tá mostrando aqui que você tá andando afastado da sua espiritualidade. Confere isso, como é que você tá com a sua espiritualidade. A maioria das vezes, pra mim, valida. A pessoa diz, não, realmente, eu tô muito dispersa. Aí eu digo, então tá querendo me chamar a atenção pra você voltar à sua conexão, fazer alguma coisa aí nesse sentido. Espiritualidade, intuição, foco eu não colocaria, tá, Cintia? Foco aqui, deixa o foco para o sol, pra gente não misturar todas as palavras com todas as cartas. Inspiração,
cartas de povo cigano colocou bom, inspiração, porque a nossa ligação com a espiritualidade é quem traz pra gente as inspirações, as intuições, a criatividade, né? Até criatividade tem a ver com essa carta, porque quando a gente tá inspirada, quando a gente tá conectada, a gente começa a ter ideias, né? Que parecem que são ideias nossas. A gente jura que a ideia é nossa, que a gente é criativo, maravilhoso. E vem tudo de lá, que são, né, a nossa ponte pra gente agir aqui na Terra. Então, sim, inspiração, até criatividade cabe aqui. O lado negativo da estrela, gente, seria assim, a pessoa vive tanto no mundo espiritual que ela não aterra, ela não faz as coisas materiais acontecerem, né? Ela não tem ação. Ela não, pessoa sem atitude, porque ela tá só lá no mundo da lua, no mundo das estrelas, aquela pessoa que acha que é só o ego de luz, que eu digo lá no meu perfil, sabe? Aquela pessoa acha que ela é melhor, ela tá acima de tudo, e aí ela não pratica, ela não traz, não materializa, tá? Seria mais um contexto, assim, não uma palavra, seria mais esse contexto, dependendo ali do que tá cruzando, se ela tá afastada, tal, pode estar querendo dizer isso, que a pessoa é muito das estrelas aí e não arranca, não materializa, não age, tá? Carta da cegonha. Então, a minha palavra-chave que eu gosto de colocar na cegonha é assim, ó, mudança inesperada, tá? Mudar é uma coisa, mudar inesperadamente é outra, tá? Então, aqui eu uso bastante a palavra inesperado. A pessoa não estava esperando, de repente, do nada, tudo mudou, tá? Ela é uma carta de ouro. Oh, ela é carta de copa. É carta de copa. Então, ela traz uma carga emocional. Do nada, tá as coisas tá de um jeito, e aí muda. Mudança inesperada, tá? Aí, essa palavra já me supre bastante, essa ideia de mudança inesperada, sempre válida pra mim. E no negativo, a cegonha poderia ser assim, é uma criatura inquieta, como um pássaro também, né? E ela tem um conto, né? A cegonha. A cegonha, quando, há muitos anos atrás, se contava um conto, acho que as crianças de hoje em dia nem sabem mais, né? Mas porque todo mundo já sabe o que é sexo. Mas na época que a gente era menor, criança, dizia-se o quê? Que tinha um conto que a cegonha trazia o bebê, né? Ela trazia um bebê, quer dizer, aquela mãe não ficou grávida, ela não sabia de nada, de repente a cegonha joga um bebê no colo dela e ela vai ter que criar aquele bebê. Então, ó, a Eva colocou surpresa, justamente, do nada acontece ali uma mudança, uma coisa que vai mudar a vida dela. A da Oxum colocou boas novas. Eu não gosto de colocar o adjetivo boa aqui, tá? Pode ser uma coisa boa e pode não ser, é uma mudança. É uma mudança que você não estava esperando. Não significa que vai ser bom, tá? E aí, a cegonha, dentro desse conto de que ela traz uma criatura do outro mundo para esse mundo, ela também pode levar desse mundo para o outro mundo. Então, há materiais que dizem que a cegonha está apontando ali o desencarne, né, a morte, porque ela, do mesmo jeito que ela pode trazer o ser de lá para cá, ela pode levar daqui para lá. Então, a cegonha pode, em alguns materiais, tá falando que ela pode estar indicando essa transição aí de mundos, tá? Essa viagem entre os mundos. Dessa forma aí, física, morte. Fertilidade, exatamente, porque ela, pela mesma ideia do conto da cegonha, né? Ela trazia o bebê. Então, assim, pode estar falando, pode, quando tá cruzando com a criança, quando tá cruzando com a mulher, pode estar falando de abertura para gravidez. Aí você não vai prever, dizer, você vai ficar grávida, né? Eu geralmente pergunto assim, você tá pretendendo engravidar? Se a pessoa disser assim, tô, eu digo, olha, então, tem bastante abertura aqui, para você olhar para isso agora, seria um momento bom para você olhar, tem bastante abertura. Ponto. Eu não digo, vai ficar grávida. Também, se a pessoa disser, não tô, não, aí eu falo, ó, então, tem bastante abertura aqui para facilitar a gravidez. Se você não tá pretendendo, você olha para isso, toma mais cuidado esses dias, porque tem bastante abertura para gravidez. Então, pode ser que a pessoa queira ter filho, pode ser que não queira, né? Você tem que ver ali, mudança súbita. Isso, Lia. Súbita, inesperada, tá? Nem sempre vai dizer que é bom. Pode ser, se ela estiver cruzando com várias coisas ruins, vai ser uma mudança ruim, tá? Então, mudança inesperada. Pode ser mudança entre os mundos ali, né? Tá? Pode ser gravidez, fertilidade. E no negativo, é inquietação. A criatura não para o rabo no canto, tá? Não para o rabo quieta, não termina o que começa. Então, a pessoa inquieta. Vamos lá, vamos para o cachorro. O cachorro é um cachorro mesmo, tá? Pode estar falando de uma pessoa muito fiel, muito leal, muito companheira, muito amiga. Pode estar falando de um amigo de verdade. Pode estar falando de um amigo espiritual que acompanha você, que ajuda você, se ele estiver ali perto da carta da espiritualidade. Eu me perdi aqui lendo. Pode estar falando, gente, no lado negativo, o cachorro. Passividade demais, né? O cachorro só come se a gente der. O cachorro, quando a gente sai de casa, ele fica desesperado, ele é muito dramático, muito dependente, né? Então pode estar falando que você tá muito dependente, que a pessoa tá muito dependente, que a pessoa é muito passiva, muito boazinha, muito amiguinha, aceita tudo, né? Então, assim,
o lado negativo seria esse, para você alertar o consulente que ele tá muito passivo, muito adestrado ali, né? E no lado positivo seria uma pessoa fiel a você, algum amigo, alguma coisa que vai chegar através de um amigo. Também poderia ser querendo te chamar a atenção para você ser fiel a você mesmo, ou alguma coisa que você tá buscando, né? Você tá buscando ali alguma coisa e você mesmo tá se traindo, você mesmo não é fiel ao que você quer, a sua intuição, ser fiel a você mesmo. A palavra fidelidade, ela define muito no positivo o cachorro, tá? Fidelidade, tanto alguém a você a você mesmo e tudo mais. Lia colocou amor incondicional. Vamos deixar o amor pro coração, Lia, para não ficar todas as palavras em todas as cartas, tá bom? Carência, a Fernanda falou, pode, o cachorro ele é muito carente, né? Então, é só você imaginar como é que é o cachorro, o que é que o cachorro faz raiva, né? E o que é que o cachorro é legal. Aí você vai criando ali as suas ideias do cachorro. O cachorro é bem fácil também. Vamos para a carta da Torre, carta 19. A Torre, eu aprendi ela e para mim sempre valida, faz muito sentido, como o aprendizado do momento. Alguma coisa que você tem que passar nesse momento agora. Não é como um karma que você traz e vai arrastar aquilo a vida inteira. É uma coisa momentânea que para onde ela estiver apontando, assim, significa que você tem que olhar ali naquele momento, tá? Então, se é com relacionamento, é hora de aprender alguma coisa com relacionamento. Se é com trabalho, é hora de aprender alguma coisa com trabalho, tá? Um aprendizado do momento. Porque a torre, ela é isolada. Você entra lá dentro e fica lá dentro, sozinha. Você não entra com ninguém. Então, ela pode estar falando de separação, porque você vai entrar ali sozinha e o resto da outra pessoa fica do lado de fora. Então, pode estar falando de separação. No sentido negativo, pode estar falando que você entrou dentro da torre e tá depressivo. Não quer mais sair, tá ali dentro, preso na torre, tá? Pode estar falando um lado positivo, que é momento, como eu já falei, de aprendizado. Então, é o momento de você olhar pra você. Você tá sozinho na torre. Olhe pra você. O que é que você precisa olhar? O que você precisa aprender? A torre ela é alta, você pode subir as escadas lá pra cima e olhar em volta. O que você está trazendo lá de trás, arrastando até aqui? E os caminhos que tem pela frente? Quais são os caminhos? Por onde é que você poderia ir? Que plano você poderia fazer para ir por ali, por aqui? Quer dizer, do alto da torre você pode fazer planos, você pode olhar, né? Você pode avaliar as situações. Então, a torre ela fala muito disso, de uma introspecção que ela pode ser muito positiva e pode trazer muito aprendizado, tá? Eu vejo a torre como solidão. Pode sim, já que tem muito sentido. Ela é solitária, mas nem sempre a solidão é ruim, vê? Você pode usar essa solidão para aprender sobre você, para criar novas perspectivas. Não, agora parou. É como se fosse um tempo para mim. O tempo do egoísmo, que eu até faço uns posts assim, quando eu falo egoísmo, eu coloco a carta da torre, né? Parou tudo, peraí, parou tudo. Entra na torre, fica sozinha, tira um tempo de egoísmo ali, pensa, agora eu vou fazer o quê? O que é que eu tô fazendo? Né? E para tudo. E se isola. E nem sempre vai ser negativo. Né? Pode sim, pode estar indicando um isolamento negativo, a pessoa se isolando de todo mundo e depressiva, mas pode muito bem ter um potencial positivo, tá? Um momento para pensar, para meditar, que é uma retirada estratégica, perfeito, Cíntia, tá? Reflexão, Cecília colocou autoconhecimento, pode, tá? Toda essa ideia aqui que eu contei da historinha, momento eu, isso aí. Lembra dessa historinha que eu contei? Fica lá dentro da torre sozinho, dá pra subir, dá pra olhar lá de cima, tá? E, inclusive, ela tem materiais que falam dela como o trabalho, de momento que você sobe na vida, né? Você subiu na vida, subiu na torre. Você entendeu e subiu. Então, pode ser. Pra mim, não valida muito, não, assim, como trabalho, como subiu na vida. Pra mim, valida muito mais com isso, do isolamento, do aprendizado ali, do momento. E, geralmente, o que ela tá cruzando é o que você tem que olhar mesmo ali. Porque não é olhar solto. Vou me isolar e vou olhar o quê? Aí ela aponta o que é que você tem que olhar. Nossas próprias prisões, nossos fantasmas, isso. Tem muito a ver com eu mesma, eu e eu, tá? E aí pode ser negativo e pode ser muito positivo. Eu enxergo ela como bastante positivo, tá? No trabalho, uma empresa grande, Renata falou, pode estar falando de um prédio físico, um prédio ali, tá? Um castelo mesmo, né? A torre do castelo é mais alta. Vamos seguir então, já entendemos a torre. Aí vamos para o jardim. Pode ser um isolamento forçado, tipo internação? Pode, Gabi. Pode sim, viu? Faz sentido. Pode ser um salto profissional? Pode. Tem isso de subir na vida? Tem. Como eu disse, pra mim não validou não. Não valida não, mas pode. Anota que vê se pra você vai dar. Olhar o horizonte da vida, isso aí. Vamos pra próxima. Carta do jardim, tá? Carta do jardim, ela fala muito do social, tá? Do social, encontros sociais, reuniões de trabalho, onde você encontra pessoas para socializar de alguma forma, né? Como a história lá dos jardins, da história do baralho. Na época não tinha shopping, não tinha WhatsApp, então as pessoas se encontravam nos jardins para resolver tudo, casamentos, fechar negócios, festas, tudo era ali onde se encontrava, né? Nos jardins dos castelos.
Então, pode estar falando de situação comercial, de reunião de trabalho e tal, e pode ser do social mesmo, festas, shopping, redes sociais, porque a gente se encontra em redes sociais hoje em dia, então a gente tem que atualizar, né? Qualquer coisa social, sociabilidade, eventos, encontros, relações sociais, isso aí, gente, é bem fácil do jardim. E ela também tem aquele olhar mais, se você for por outro ângulo, de dizer assim, tudo que você planta, você colhe, né? E o que é o seu jardim? É você mesma. Né? Então você tem que olhar para o seu jardim, tem que cuidar, tem que aguar, tem que diversificar, não pode plantar uma planta só ali no jardim que vai ficar monótono, né? Não pode aguar demais, não pode aguar de menos, tem que podar. Então, assim, pode estar falando muito de coisas que você plantou e que vai colher. Eu geralmente vejo assim no tabuleiro, quando ele tá em cima, é tempo de plantar. Quando ele tá embaixo, é porque tá vindo colheita. Né? Ele tá vindo do universo ali, o jardim, tá vindo alguma colheita. Se contextualizar, se não for o contexto do encontro social, e eu tiver que puxar pro lado da plantio e da colheita, eu vejo assim, lá no tabuleiro. O negativo, tá, gente? O jardim poderia ser futilidade. A pessoa que vive de aparência, que ela sai muito, aí só sai com roupa de marca, aí só tem perfume caro, aí tem que ter um carro pra se aparecer. Sabe aquela pessoa aparecida? Né? Que é fútil demais, que acha que a vida é isso, aparência. Do jeito que ela aparece nos cantos, é o jeito que é importante. Ali ela se acha importante por isso. Então, pode estar indicando a pessoa ali muito vivendo de aparência, ou alguém que vive de aparência que tá ali no meio da sua vida, tá? O lado negativo seria esse. Jardim é fácil. Aí vamos para a carta da montanha. Carta da montanha, ela, como eu disse, né? Pra mim, ela tem muito a ver com justiça, que é a história da escola brasileira ali, até dos orixás, né? Então, assim, eu aprendi assim, pra mim ela validou bastante como justiça. Quando eu pergunto pra pessoa, você tem alguma questão judicial? Muitas vezes as pessoas respondem que sim, tá? E aí eu vejo ali o cruzamento, tem a ver com a coisa que a pessoa tá passando. Então, pode ser justiça e pode ser bloqueio, grande dificuldade. Eu uso também essa palavra-chave, tá? Não é um probleminha que nem o obstáculo ali, a carta 2. Não é um probleminha, é um bloqueio enorme, uma dificuldade muito grande, tá? Grande dificuldade. Eu entendo também a carta da montanha como uma carta kármica, tá? Você trouxe uma coisa da outra vida para resgatar nessa. E então é como subir uma montanha. Você tem que subir. Isso, montanha igual a dificuldade, Luana. Isso mesmo, dificuldade. Você tem que subir ali. Como é que sobe a montanha? Você vai levar vários dias. Então é uma coisa demorada, é uma coisa lenta. Vai ser difícil, você vai cansar, vai ser cansativo. Você vai precisar se organizar. Você não vai do nada hoje dizer assim, eu vou amanhã fazer uma trilha subir a montanha. Do nada. Não, você vai ter que comprar equipamento, você vai ter que ver que roupa você vai levar, você vai ter que ver o lanche que você vai botar na mochila, vai ter que ver se vai alguém com você, se você vai precisar de mapa. Então, é todo um processo para você subir a montanha. Aí você lembra dessa história toda e pensa ali, como você vai encaixar isso ali na historinha do consulente, com o que ela tá cruzando. O que ela estiver cruzando, o que ela estiver indicando, é isso. É um negócio que vai ser demorado, que vai ser difícil, sabe? Que vai trazer ali um desgaste e que tá tudo bem ela parar pra descansar. Né? Ninguém vai subir a montanha num dia só. Como é uma coisa kármica, é a encarnação inteira pra ela resgatar isso aí. Então, cada passo que ela dá é importante, né? Cada coisa que ela faz é importante, mas ela é um resgate da encarnação dela. Por isso que vai ser mais demorado e mais difícil. Que ela se prepare, que ela se organize, tá? E vá fazendo. Você aconselha assim. Aí a Fernanda perguntou determinação. Pode ser do positivo, né? A pessoa vai precisar ter uma determinação aí pra subir, né? Especialmente não se vitimizar. Ai, por que comigo? Porque pra mim tudo é difícil, porque não sei o quê. Né? Eu sempre gosto de chamar atenção porque é kármico. Você tá passando por isso porque você fez alguma merda na outra vida e você vai ter que passar. Então é kármico, não se vitimiza, né? Faz o que der pra você fazer, não vai subir de um dia só, mas faz o que der pra fazer, mas faz. E aceita, e acolhe, tá? Algo cansativo aí, isso a Jaque colocou, tá? Pode falar de bloqueio também, né? Que ela é grande, né, bloqueia ali a estrada. E a questão da justiça também. Por que justiça? Porque, como eu tô falando que ela é kármica, pode ser a justiça divina, ou seja, você traz um karma para resgatar, e pode ser a justiça dos homens, né? Que não deixa de ser um karma quando a gente passa um processo judicial aqui também, é um aprendizado enorme, né? Aí a gente vem pra nossa carta da Rainha de Ouros. Quem já é Rainha de Ouros, coloca aí de novo pra mim, hashtag Rainha de Ouros, que eu amo minhas Rainhas de Ouros, gente. Essa é a nossa marca aqui, Rainha de Ouros. Essa é a carta 22, é a carta da Rainha de Ouros, tá? Que tem a Rainha de Ouros aqui, né? Ela é a carta dos caminhos. Algumas pessoas entendem assim que o caminho já tá aberto, que o caminho abriu e tal. Eu entendo mais essa carta aqui como indecisão, tá? Geralmente acontece na vida da pessoa que vai se abrir 2 oportunidades, 2 caminhos, 2 ou 3 ou mais. Olha aí a Lu tá aí, minha aluna, super Rainha de Ouro aí. Que linda, Lu, não vi que você tava aí.
Então, voltando à carta, né? Aí você abre uma ou duas oportunidades ou mais e a pessoa faz o quê? Paralisa. A pessoa não sabe se vai pra lá, se vai pra cá, se escolhe a direita, se escolhe a esquerda. Então, eu entendo muito essa carta como indecisão. A pessoa tá sem saber o que decidir. E geralmente são oportunidades boas, né? Ela é uma carta boa, de caminhos abertos, mas aí abre dois ao mesmo tempo. Aí a pessoa fica sem saber o que é que decide, tá? Então, a Luana colocou escolhas, isso. Só que geralmente a pessoa, o negativo dela é que a pessoa fica indeciso com essas escolhas. E aí, quando a pessoa tá indecisa, a pessoa não anda. E aí a vida da pessoa fica parada. Então, a vida não é pra ser parada, a vida é pra ter movimento. Então, geralmente no tabuleiro, o que é que eu digo? Se ela tá em cima, eu digo, ó, tomou a decisão, mantenha a decisão, não adianta ficar trocando. Quando tá embaixo, eu digo, ó, tá vindo uma decisão pra você tomar, né? E você vai ter que tomar. Então, geralmente eu chamo atenção pra isso nela, pra indecisão da pessoa. Essa é a carta que representa meu curso, gente, porque a Rainha de Ouros, se a gente for falar da personalidade aqui, dessa dama, ela é uma pessoa empreendedora, uma pessoa determinada, uma pessoa que corre atrás do que quer, sabe? E aí, todas essas qualidades, quando eu estudei a Rainha de Ouros, eu pensei assim, são essas qualidades que eu quero desenvolver. Algumas eu já tenho, e são essas qualidades que eu quero ver aqui na minha comunidade também, que eu quero que as mulheres desenvolvam, que a gente tem que dominar o mundo. 23, Carta dos Ratos. Muito fácil. Fala de quê? Desgaste, pra mim é a palavra-chave do rato, desgaste ou perda, tá? Pode ser energética, a pessoa tá desgastada, tá cansado, sabe? Tá exausto ali, sem energia. E pode ser perda física. Você perdeu uma coisa sua que você tinha, perder de fato, a coisa ser roubada, porque o rato ele rouba também, né? Ele corrói, ele rouba. Então pode ser um roubo mesmo, e pode ser uma coisa que você perde, e pode ser energeticamente, tá? Geralmente é isso, falando de desgaste ou de gasto, de perda. Se for com dinheiro, cruzando ele com dinheiro, é gasto de dinheiro, é perda. Vampirismo, pode, isso aí, vampirismo energético, né? Se estiverem enviando pra você, tá com um chicote ali, a magia. Lembra que tinha magia? E aí aqui a má energia. Então imagina alguém mandando uma magia de má energia. Ou seja, é isso aí, né? Magia negra. Vício vai mais pra se eu tiver em conjunto com o anel. Porque o anel é isso, é a coisa do vicioso ali. A gente chega já no anel, tá, Thaís? Tem que ter um contexto. Ele sozinho assim não fala de vício, não. E positivo, o rato seria, gente, persistência, resistência. Resistência. O rato, ele vive nos piores submundos, né? Ele mora no esgoto, ele mora num lugar sem estrutura nenhuma, tudo sujo, e ele sobrevive. Então, ele é um sobrevivente, ele é resistente, ele é persistente. Você mata um, aparece 5, né? Então, essa seria uma coisa positiva que você podia pegar da característica do rato para usar, tá? Nunca vejo como carta positiva, a Indira diz. Não valida muito não, também pra mim. Geralmente ela tá falando de coisa negativa, mas ela tem esse lado. Se você precisar achar um conselho bom ali pra pessoa, você diz isso, que o ideal é ela persistir mais, ela tentar resistir, tá? Você tenta ali enfeitar, puxando, o negativo dele seria isso, ou o positivo dele seria isso, tá? Pessoa, mas pode ser uma pessoa que acaba com você, né? Energeticamente. Quando você convive com aquela pessoa, você, meu Deus, começa a se sentir mal. Porque a pessoa, ela lhe corrói, né? Pode estar falando também de um malandro, né? Uma pessoa cheia de malandragem, que você tá trazendo pra dentro da sua vida ali, que a pessoa pode roubar, pode fazer alguma coisa feia, tá? O rato é bem fácil também. Aí a gente vai pro coração. Carta do coração, ela fala do sentimento, né? Do amor. Amor verdadeiro. Não é aquela paixãozinha, nem necessariamente relacionamento. É amor, tá? Pode ser amor com filho, com marido, com mãe, com amigo. Algum amor que você sente verdadeiro. Amor de verdade, tá? O sentimento de pureza, o sentimento puro. Então, ali, com o que ele tá cruzando? Ele pode estar falando que a pessoa tem sentimentos verdadeiros por você, ou que você tem sentimentos verdadeiros pela pessoa. Pode estar falando que aquela situação vai mexer com os seus sentimentos, de alguma forma, ou boa ou ruim. Ou pode aflorar, né? Ou pode desequilibrar. Tem nada de negativo. O negativo seria o que estivesse ali em volta, né? Um emocional abalado, no caso. Você se sentir mais emotiva. O sentimento que pode se mexer ali de forma, isso, a sensibilidade, a Eva colocou. Exatamente. Tá? Então pode estar pedindo, pode estar dizendo que algo vai mexer com os seus sentimentos, ou pode estar dizendo para você usar os seus sentimentos, né? Use ali os seus melhores sentimentos para resolver tal situação. Teve uma briga, sei lá, vai para um trabalho novo. Use tudo que você tem de melhor, seus melhores sentimentos ali, coloque nisso, coloque energia boa que vai dar. Então, assim, não vai pro ódio, tá? No negativo. Vai pra sensibilidade, pra pessoa ficar muito mexida, ser muito sensível, se ferir muito fácil, tá? Tudo depende do que tá em volta, isso mesmo, já. Aí a gente vem pro anel, tá? O anel
Pode estar falando de um relacionamento amoroso, pode estar falando de um relacionamento de trabalho, uma parceria, uma sociedade, tá? Pode estar falando de um compromisso, como eu falei aqui, né? Você tem um compromisso, alguma coisa para cumprir, então pode estar falando também. E aí ele é neutro, tá? Neutro, na verdade, não. Ele é uma carta negativa pela origem do baralho, pela história. Ele é uma carta de paus. E aí fica no plano do negativo ali, mas por causa da origem, né? O que acontece, gente? Muitas pessoas me perguntam sobre isso. Eu vou até adiantar aqui e vou falar pra vocês. O anel, ele é um instrumento de poder, né? Quando você coloca o anel no outro, você é dono do outro. Então, tem uma história antiga que os judeus, quando eles possuíam um escravo, ele colocava o anel pra dizer que aquele escravo era dele, né? O próprio casamento, né? Casamento entre duas pessoas, a gente coloca uma aliança pra dizer que você tem um dono. Se você for pra um bar sozinha, os caras vão olhar se você tá com aliança pra ver se você é comprometido ou não. Ou seja, você tem um dono ou não. Você tá disponível, ou tem dono, né? Então, a aliança, ela determina se você tem um dono ou não. E ter um dono, né, faz parte aqui das cartas de pau e significa que alguém domina você, né? Então, por isso que a carta da aliança, ela não fica no plano do positivo, ela fica no plano de paus aqui, no plano do negativo. E por isso ela pode significar também vício, uma situação viciosa, porque é um círculo, não tem fim, não acaba nunca. Então, uma situação viciosa, uma coisa que você não consegue sair, né? Fica ali preso naquilo ali, repetindo e não sai. Por isso, ela tem o viés dela do negativo, tá? Como positivo, vai depender do que tá cruzando, mas pode estar falando do que você vai casar, pode estar falando de um relacionamento que vai se firmar. Às vezes a gente tem um relacionamento que a gente tá só ficando, aí sai essa previsão aqui, então tem tudo, tem abertura para o relacionamento se oficializar, tá? Mas aí o negativo dela, ela puxa pro negativo por isso, tá? Porque ela fala de posse mesmo, aí, como a Paula falou, ciclo vicioso e tal. Mas, no geral, ela é uma carta tema de relacionamentos, tá? De relacionamentos ou de parcerias, de sociedades, assim, tá bom? É fácil também. Aí a gente vem pra carta dos livros, tá? Carta dos livros, ela fala de conhecimento. Ela pode ser uma carta tema de estudos, de você tá falando dos estudos para saber como é que vai ser, vai fazer um concurso, vai fazer um curso novo, quer saber se deve entrar em determinada faculdade, não sei o quê. Essa seria uma carta tema. Mas ela pode estar falando mais profundamente, assim, do saber, tá? Se ela estiver falando da pessoa, podia falar assim, que é uma pessoa que é uma pessoa estudiosa, uma pessoa que ama o conhecimento. Ela pode estar falando também que a pessoa é um livro aberto, a pessoa fala tudo, como eu. A pessoa é um livro aberto, conta a vida toda. Né? Então pode estar indicando para fecha um pouquinho, né? O livro, você está abrindo o livro da sua vida demais. Pode estar indicando para fechar um pouco. Pode estar indicando para você se aprofundar na situação. Não tome decisão agora, precisa primeiro você ler o livro. Né? O livro, ele traz uma história do começo ao fim. Então, o ideal é você se aprofundar. Olha tudo, lê tudo, estuda a situação, tá? Se aprofunde. Pode ser um conselho desse tipo, para você ler o livro. Sandra perguntando se é um segredo. Pode ser um segredo. Olha, eu não gosto de colocar como segredo. Eu gosto de colocar assim como um conhecimento que você não sabia e pode passar a saber se você ler o livro, tá? Não necessariamente é um segredo, é só uma coisa que você não sabia e que precisa saber. Ou tá indicando que você precisa saber, você precisa abrir o livro, ou tá indicando que você gosta, né, de estudar e tal. História da vida, tem isso aí da vida, né? Então, o livro, ele é muito fácil também. Geralmente é isso, conhecimento, estudo, se aprofundar em algum tema para poder resolver ali a situação, pedindo para você olhar a coisa com mais estudo, sabe? Com mais parcimônia. E pode estar indicando algum curso de verdade que você está fazendo, alguma coisa assim. É bem facinho essa também. Negativo, algo fechado, escondido. O negativo é que tá falando demais, tá aberto, tá entregando demais. Porque o livro, ele fala tudo. Então, pode ser que você esteja entregando demais. Então, feche um pouco o livro, tá? Começar e terminar suas ideias. Boa, Jaque, gostei, viu? O livro tem começo, meio e fim, verdade. Sabedoria, Gisele colocou. Boa, muito bem. O livro é facinho. Diferente da carta, vê, o livro conta a história inteira, o livro é profundo. A carta é apenas uma mensagem menor, tá? Uma informação menor do que o livro, tá? O livro é uma informação completa, aprofundada. A carta não, ela é uma informação sutil, superficial, e inclusive que pode ser mentira, tá? Então você tem que tomar cuidado. A carta, ela traz ali qualquer coisa. Se você não se aprofundar, você não vai saber. Então a carta, ela traz... Pode estar falando de mensagem, uma carta mesmo, que é raro hoje em dia, mas pode ser um boleto, pode ser um documento, como vocês viram essa semana, que eu validei o meu como documento, né, Pix. Pode ser um contrato, pode ser um WhatsApp hoje em dia, né, WhatsApp, mensagem, e-mail, tá? Geralmente é mais escrito, vê, o pássaro é falado, mensagem, comunicação falada. A carta é comunicação escrita, tá? De alguma forma que venha escrita.
E contratos, assim, documentos, receita de médico, receita de remédio, intimação judicial, dependendo com o que está cruzando, papéis, mensagens, documentos, aviso, aí a Eva colocou, tá? Desde que não seja uma coisa profunda, é uma coisa mais rasa, assim, tá? E aí, por outro lado, ela também pode estar falando de comunicação, tá? Como a pessoa se comunica, como ela se expressa na vida, como ela se posiciona, né? Qual é a mensagem que ela passa. Então, pode muito, para mim, valida bastante esse, da comunicação. Como é que você está se comunicando? Precisa se comunicar mais, precisa melhorar a comunicação. Você está se comunicando de forma muito grosseira, né? Então, você está se comunicando de forma muito passiva. Então, tem várias coisas para falar sobre a comunicação também com essa carta. Qualquer informação passageira. Uma informação menos detalhada, tá? Negócios, pode ser já que negócio, pode ser contrato, pode ser que vão assinar sua carteira de trabalho, tá? Pode ser um contratozinho que você assina. No negativo, o negativo dela seria que é muito superficial, não é uma informação completa. Então, nem sempre você já vai ler aquilo e já vai acreditar, tá? Ela não é aprofundada. Então, você olha e vê se o negócio faz sentido, se não faz, especialmente mensagem, né? Aí vem pra carta 28, que aqui nesse baralho é um homem, né? Mas também poderia ser o cigano. Tem alguns baralhos que é o cigano. O homem pode ser, se você estiver tirando um jogo de um homem, ele pode ser o homem, tá? Do jogo, o próprio consulente. Se você estiver tirando um jogo da mulher, você pergunta se ela tem um homem principal na vida dela. Aí você sugere, pode ser marido, pode ser namorado, pode ser o patrão, irmão, filho. Tem algum homem que anda influenciando você ultimamente, que tem aí alguma coisa aí rolando com esse homem? Aí a pessoa vai falar se é marido, se é amante, se é quem é. E aí você contextualiza, tá? Pode ser esse homem. E se não tem homem nenhum, pode estar falando de uma pessoa com energia masculina, né? Uma lésbica, ou mesmo uma mulher que tá muito no masculino, tá muito masculinizada, que ela precisa trabalhar o feminino, né? Então podem ser conselhos desse tipo, que a pessoa tá muito masculinizada e tá esquecendo do feminino, tá? Também pode estar falando para você usar o racional, porque o homem ele é racional, ele é prático, ele é efetivo, ele é direto, né? Então pode estar pedindo para ser um conselho assim que precisa usar mais essa energia masculina para as coisas darem certo, tá? Depende do jogo, depende do contexto. Mas o homem também é facinho. Geralmente é isso aí. Ou tá falando do próprio homem, ou tá falando da energia masculina de alguma forma, tá? Aí a mulher é a mesma coisa, né? Ou tá falando da mulher, da própria consulente, ou tá falando da energia feminina, que é preciso que você olhe para a energia feminina, tem algum desequilíbrio, como é que você está se sentindo, né? Então, você tá precisando usar mais o feminino, ou você tá demais, fofinha demais, tá muito fofinha e precisa ser mais, né? Então aí você tenta identificar com a consulente qual é o desequilíbrio ali que tá, por que tá chamando atenção para isso, tá? Não é necessariamente alguém, não é necessariamente alguém. Se você tá tirando o jogo pra pessoa, é da pessoa. Mas se você não marcar, como é a pessoa, pode estar falando só da energia, tá? Que essa energia tá influenciando. Força intuitiva, isso, a mulher ela é mais intuitiva, o homem é mais prático, mais da ação, a mulher é mais intuitiva. Então olhar isso, o emocional, a intuição, amor próprio, da Oxum colocou isso mesmo. Pode ser a saúde da mulher, aí depende do que tá cruzando. Se vai estar perto da árvore, se vai estar perto das outras coisas que falam de saúde, tá? Ela sozinha, ela não diz nada, ela só diz isso. Ou tá falando da mulher, ou tá falando de energia feminina, ponto. Não vamos inventar. Depende de tudo que tá em volta. Aí a gente vem pra carta dos lírios, carta 30. Os lírios, é bem curioso a história da carta dos lírios, gente, porque quando o baralho foi inventado, ele falava de pureza, né? Os lírios representavam a pureza, todo branco. E o que era pureza naquela época, né? A pureza era a pureza feminina, a mulher ser virgem, né? A virgindade era pureza. A mulher que era submissa ao pai ou ao marido, ela era pura, né? Então, essa carta representava isso, aquela pureza ali do ser, tá? Hoje em dia, ninguém vai esperar que a mulher seja virgem e nem vai esperar que ela seja submissa. Então, não cabe mais essa interpretação da carta dos lírios para hoje em dia. Então, hoje a gente traz para hoje. O que seria hoje virtuoso, né? O que seria virtude hoje? O que seria virtude para você? Então, eu chamo a atenção do consulente nessa carta para isso. Quais são suas virtudes? Você está usando as suas virtudes? Aí pode ser que o jogo esteja chamando a atenção para a pessoa usar as virtudes dela, né? Usar mais, olhar para isso, ser fiel às virtudes dela. Pode ser que esteja chamando a atenção para a pessoa estar sendo antiética, não estar usando, está sendo, né? Não está sendo antiético. Então, essa aqui pode estar falando disso, ó. Vocês colocaram aí calma, paciência, né? Não é uma carta de tranquilidade. Isso, tranquilidade, um período tranquilo, delicadeza,
né? E pode estar falando de virtude, do que você é de verdade, qual é a sua essência verdadeira, tá? Já ouvi dizer que os lírios podem representar melancolia, tristeza, choro no aspecto negativo. Pode ser também, tá? Eu botaria mais a melancolia pra lua, tá? Mas o negativo do lírio vai mais assim para o antiético. Em vez de você ser ético, ser virtuoso, você não tá usando isso, né? Você tá fazendo alguma merda. Ligado ao espiritual. Então, muita gente liga ela ao espiritual, mas se você for voltar para a história, não tem nada a ver. A ideia era essa, era com a mulher ser virgem e ser cordata, ser dominada, ele ser, né, aquela mulherzinha, que alguém tomava conta dela. Então, ela não tem muita ligação com isso, puxando pela história, tá? Pela história é mais isso mesmo. A mulher, ela tinha que ser virtuosa, ela tinha que ser uma princesa ali, né? Até porque a gente era peça de jogo, né? Faziam casamentos arranjados, né? Vendiam a gente, né? Ali como peça do jogo. Então a mulher tinha que parecer sempre que ela era linda, perfeita, virgem, submissa, para ser uma peça de jogo eficiente. Então, assim, nesse contexto, não puxa pra espiritualidade, puxa muito pra isso. Pra como parecer ali, sabe? Aquela coisa linda, tranquila. Então, hoje em dia, tem que puxar pra hoje em dia, né? Hoje em dia, não seria isso, seria você ser uma pessoa ética, uma pessoa respeitosa, uma pessoa de respeito, né? O que é ser respeitoso hoje em dia? Ser virtuoso hoje em dia, tá? Pela história, era uma submissão ali, né? Uma coisa louca. Podemos ser virtuosos ainda? Podemos, claro. Só que hoje em dia, pode ser qualquer virtude, né? Antigamente, a virtude principal era a virgindade, né? E submissão. Hoje em dia, as virtudes são outras que a gente considera, né? Então, vai por aí essa carta aqui, tá? Você puxa ela assim pra tranquilidade, ética, calma, porque era tudo isso que a pessoa precisava ser lá naquele tempo. Lembra dessa história aí? Pensa o que ela precisava ser para ser uma boa peça de jogo ali, né? Então, hoje em dia, o que poderia ser usado, né? E chamar atenção para a verdade interior da pessoa, né? Qual é a verdade interior dela. Aí a gente vem para a carta do Sol. A do Sol é muito fácil também e é muito fácil de confundir. Muitas pessoas pegam as palavras do Sol para botar em tudo. Tá? Bota as palavras em tudo. Então, ó, o Sol pode ser vida, ele traz vida, né? Luz, clareza, você ter clareza no que você tá fazendo, ter foco no que você tá fazendo. Então, pode estar querendo chamar atenção para você clarear suas ideias, manter o foco, tá? Pode estar falando, ele é uma carta muito boa, pode estar falando que vai chegar muita abundância, muita vida, muita luz, muita prosperidade, porque o Sol, ele faz tudo viver, né, no planeta. Então, tem a ver com isso, com o sentido energético dele. Ele traz, a vida do planeta depende aí da luz do Sol, né, da energia solar. Então, ele traz a vida, ele traz ali as coisas, as realizações, né? Então, por isso, a gente chama para isso, o Sol. Prosperidade, abundância, sucesso, né? Ele é aparecido também, né? O Sol aparece. Aparece todo dia de manhã, aquela coisa mais linda. E é um espetáculo, né? Quando ele vem. E quando ele vai também, é um espetáculo. Então, sucesso, sabe? Uma coisa espetacular. Energia de verdade, pode estar falando de tomar um choque, tá? De alguma descarga elétrica na casa, se for puxar para o lado físico. Ó, sucesso, prosperidade, clareza, tá? Aí eu não colocaria a felicidade já, que a felicidade a gente colocou lá nas flores, tá? Eu colocaria, deixa só aí o sucesso, a clareza, o foco, a energia, progresso. O progresso eu deixo mais para o navio, porque aqui o sucesso, a prosperidade já subentende isso. Tem lado negativo o Sol, tá? O lado negativo do Sol é excesso de ego. É você ser aparecido demais da conta. Aí você é tão aparecido que você fica enjoado, que ninguém suporta a sua cara. Então, pode ser excesso de ego, aquela pessoa que se acha demais, tá? E aí ela quer brilhar tanto que ela queima as pessoas, tá? Então pode estar... já teve um caso também que uma pessoa, ela brigou com o marido. Então foi uma briga feia que, sabe, energeticamente pegou fogo a coisa. Então, o Sol veio, ninguém entendeu, depois a gente ali futucando percebeu que ele estava querendo dizer que a coisa pegou fogo. Passou da conta, sabe? Era briga de egos ali, um com mais ego que o outro e a coisa pegou fogo, tá? Não foi bom, foi ruim. Arrogância, Isabel colocou. Isso mesmo. No positivo, a pessoa tem um brilho normal. No negativo, ela quer brilhar demais. Assim, ser nojenta, Isso, aquelas pessoas muito nojentinhas. Esse seria o negativo, tá? Pra mim, quase não valida, tá? O negativo. O Sol, realmente, ele é uma carta muito boa. Ao contrário da nuvem, assim, eu considero a nuvem a pior e considero o Sol a melhor. Quando ele chega, ele, sabe, traz muita coisa boa. Pra mim, quase não valida o negativo do Sol, não. Isso, gente, olha que legal. Isso vocês vão o tempo todo percebendo como é que vocês vão validar. O que é que vai acontecer, o que é que não vai. E aí você vai ajustando o seu inventário. Esse trabalho aqui é uma base muito forte, tá? Para
a autoridade ali para sua segurança, e é muito importante. Levem a sério a construção desse inventário e as validações, tá? Aspectos negativos do signo de Leão, exatamente. Ser aparecido demais, né? Aí a gente vem pra 32, que é a carta da Lua. A Lua, eu entendo muito ela como autoestima, tá? Tem os materiais que falam dela como trabalho também, assim, merecimento, né? Merecimento, de onde você tira a sensação de merecimento? Quando você produz alguma coisa, você produz e você acha que você é meritoso, que você fez uma coisa importante. Geralmente, onde é que a gente produz alguma coisa? No trabalho. Então, às vezes, ela tem ligação com o trabalho por causa disso, tá? E aí, o mérito, quando você se sente meritoso, o que acontece? Sobe a autoestima. Então, ela tem bastante a ver com autoestima, com se sentir meritoso, tá? Até pertencimento também cabe aqui nessa carta. E aí, de um lado mais sutil, a gente puxaria para um lado feminino. A Lua tem muita ligação com o ciclo feminino, então poderia estar falando das fases, né? Que também tem a ver com autoestima, às vezes você está em cima, às vezes você está embaixo. Então, fases, intuição, aquela ligação que a gente tem com a coisa mística, né? A Lua, ela tem muito a ver com essa coisa da mulher, a intuição feminina e tudo mais. Deixa eu ver. Mistério. Pode caber aí um mistério. Pra mim não valida muito, não. Mistério. Alguém colocou Lua não é saudade? Olha, pra mim nunca validou esse negócio de saudade na Lua, gente. Eu já vi em alguns materiais. Se você quiser anotar, anota e vê se pra você valida. Pra mim, valida muito autoestima. A Luana colocou tristeza. Se a autoestima estiver baixa, aí a pessoa tá triste, tá com medo, tá com não sei o que, tá com mil coisas. Por causa da autoestima, né? Na verdade, o problema todinho dela é ali, ela não se sente meritosa, ela não sente que merece. Né? Ela não se sente pertencente a nada ali, então dá uma baixada na autoestima. Pra mim, valida muito a palavra autoestima, tá? Eu sugiro vocês olharem essa palavra também, ver se dá certo aí com vocês. Cadê? Eu aprendi também como ilusão, alguém muito sonhador. Isso, no negativo pode ser a mesma ideia lá da estrela, né? A pessoa muito no mundo da lua, muito lá pra cima e não materializa, não age, tá? André colocou altos e baixos, isso aí. Sonho, Maria, pode ser também, tá? Pode estar falando também do outro lado ali, né? Da coisa mais intuitiva. Ilusão, pode ser um negativo, né? A pessoa vive uma ilusão, tá? Mérito, isso aí, Eva. Pronto, ficou bem facinho também. A da Lua também, ela é fácil. Aí a gente vem pra carta 33, a carta da chave, tá? A carta da chave, sim, ela fala do livre-arbítrio, de solução, de resolução, tá? Então, assim, chegando uma solução, uma resposta, pronto, resposta, solução, resolução, chega. Aí você faz o quê? Você pode usar a chave para abrir a porta ou não. Você pode ficar com medo de abrir a porta, pode guardar a chave no bolso para esperar para semana que vem, né? Então, assim, aí que entra o livre-arbítrio. Você tem já a solução, tem a resposta, mas você faz se quiser. Se você achar que vai fazer, faz. Se não, não faz. Aqui é assim, a resposta vem, mas você vai agir ou não. Você pode agir ou não. Não significa necessariamente que você vai agir. Significa que chegou a resposta. Já tá liberada ali a resposta. Já tá liberada a chave. Agora, se você vai usar ou não, aí depende de todo o seu contexto. Se você tá com autoestima baixa, se você tá bloqueado, se você tá desgastado. Depende de várias coisas. Às vezes a resposta fica ali, ó, e você não pega, tá? Então, tem a ver com o método, tem a ver com o contexto, mas não significa necessariamente que a pessoa vai usar, tá? Mas significa que sim, vai ser uma resposta. E geralmente é positivo, é uma solução, tá? Geralmente é uma solução que vem chegando. A não ser que esteja bloqueada, vamos supor, a montanha em cima da chave. Aí, quer dizer, a resposta, a solução está bloqueada, não vai ser agora, tá? Grifa assim, resposta, solução, saída, tá? Já tá pronta aqui a coisa. Agora, o contexto que vai dizer se você vai usar ou não, mas não é escolha. A escolha é no caminho. Aqui já tá certo, já tá tudo certo. Tá bom? Livre-arbítrio, isso. Fácil a chave também. Aí a gente vai pra 34. Carta Carta dos peixes, tá? Então, assim, eu vejo que tem gente que fica enrolando assim pra dizer, ai, prosperidade, não sei o quê. Coloque mesmo dinheiro. Dinheiro, bens materiais, pra ficar bem claro ali do que a gente tá falando. Porque é um setor da vida, é um setor que mexe, né? Que a gente mexe, que mexe com a vida das pessoas, que as pessoas querem saber. Então, destaque ela pra ser mesmo o dinheiro mesmo, tá? Dinheiro, bens materiais. É isso aí, os peixes. Por outro ângulo, pode estar falando, como eu disse aqui, que a gente conversou no último curso gratuito, pode estar falando de frieza, né, tá? De alguma pessoa fria, distante, com você assim, esquisita. E pode estar falando de profundidade, porque o peixe, ele nada no profundo, né? Mas, ó, essa palavra é muito boa que a Andressa colocou, fluidez, né? O negócio tá fluindo, tá? A Liliane colocou abundância. Eu gosto mais de abundância pro sol.
Aqui eu gosto mais mesmo do dinheiro mesmo. Dinheiro, multiplicação de dinheiro, fluidez, o negócio tá fluindo, tá andando, tá? Não misture as palavras do peixe com as palavras do sol, tá? Se você colocar abundância aqui pro peixe, não coloca lá no sol. Deixa o sol outra coisa. Vários de alguma coisa, né? A Doshun colocou. Pode ser, pode estar multiplicando ali, dizendo que a coisa tá fluindo, a coisa tá multiplicando. Mas não necessariamente, tá? Pode estar querendo dizer gasto também. Depende com o que tá cruzando, talvez você tenha que pagar alguma coisa, ou investir em alguma coisa. Não é só receber o dinheiro. Ela fala de dinheiro, o dinheiro vai e vem. Às vezes tá indo, às vezes tá voltando. Depende do contexto todo, tá? Vamos pensar no peixe com dinheiro, tá? Agitação não, Maria. Agitação deixa pros pássaros ou pra cegonha, tá? Peixes não. Foca no dinheiro, ela é carta tema do dinheiro. Fartura, aí Carla botou, pronto. Fartura pode ser. Aí vamos lá, ó, carta 35, carta da âncora. Âncora, ela pode ser a carta tema do trabalho. E aí, se você tiver que fazer alguma pergunta sobre trabalho, algum jogo do trabalho, você usa a carta da âncora como carta tema. Porque a âncora, ela dá estabilidade, né? Então, da onde a gente tira a nossa estabilidade, geralmente é do trabalho. Então, por isso ela é a carta tema do trabalho. Mas não por isso ela só vai falar do trabalho. Ela pode estar querendo apontar uma estabilidade em qualquer área. Estabilidade na saúde, estabilidade no relacionamento, no dinheiro, sabe? Algum setor que está estável. Geralmente é bom, tá? Mas no negativo, ela pode estar falando de a pessoa ser muito apegado, tá? A pessoa ser tão apegado que está ancorado ali e não solta o negócio. E aí a vida precisa girar e a pessoa está apegado e não está resolvendo as coisas. Pode estar falando de estagnação também, quando você sente que a sua vida está ali parada, que não está se movimentando, tá? Então pode ter essas energias em volta da âncora também no lado negativo. Mas é isso aí, gente, ó, segurança, estabilidade, tá? Algo fixo. Andressa colocou chifre. Chifre no sentido de traição, Andressa? Já rolou isso por aí? Você validou isso? Eu nunca vi, não, essa validação. Bora ver o que a Andressa diz. Mas é bem facinho essa também, tá, gente? Estabilidade, segurança e no negativo, apego demais ou estagnação, vida parada, tá? Pessoa procrastinando. É mais um apego, tá, Jaque? Apegada, assim. Comodismo. Pronto, Eva, boa palavra. Comodismo. Olha, a Andressa disse que foi chifre mesmo de traição. Nossa, nunca vi essa, não. Pode até observar as pontas da âncora. É verdade, tem as pontas mesmo. Mas pra mim nunca validou, não, Ave Maria. Agora eu vou observar, viu? O que você falou, eu vou observar. E aí a gente chega à carta 36, que é a carta da cruz, tá? A carta da cruz é mais uma carta kármica, tá? Ela também fala de resgate de outra vida que você trouxe pra resolver aqui. Então ela fala de sacrifícios, tá? De coisas pesadas, situações pesadas, como carregar uma cruz mesmo. Imagina carregar a cruz, botar nas costas e carregar. Então, é arrastado, é pesado, é difícil, é um sacrifício para você fazer aquilo. Gosto muito dessa palavra, sacrifício. E ela valida bastante para mim. Quando eu falo, para você é um sacrifício fazer tal coisa. Quando ela tá apontando, né? A pessoa diz, é mesmo. Pronto, a cruz com a âncora, ó, pra você é um sacrifício desapegar aqui, né? Sair, se mexer. Geralmente, quando eu falo isso, a pessoa diz, é mesmo. Tá? Então, assim, ó, a Deocean colocou fim do sofrimento. Não é o fim, tá? É o sofrimento, tá? É a aprovação. Isso, Eva, provação. Não é o fim. É assim, é dizendo que você tá passando por aquilo ou está chegando ou você vai passar. E aí, o que pede? Pra você ter fé. Ela fala de fé, né? Por causa da cruz, da ligação espiritual que tem. Então, fala assim, com fé, tenha fé pra não ficar sofrendo, não ficar se martirizando, não ficar se vitimizando, mas é uma coisa que você tem que passar. E aí você passa aquele sofrimento todo e com fé você vence. É tipo isso. Com fé você vence. Mas esse vence ainda vai vir, tá? Não é que quando ela cai já é o vencimento, não. Esse vence aí é depois, tá? Depois o jogo vai mudar. Quando ela aponta, ela tá querendo dizer que você tá naquele momento de aguentar. E que depois vai ter a vitória, tá? Se você tiver fé, se você arrastar a cruz direitinho, que nem a historinha lá de Jesus, né? Depois resolveu. Mas no momento que a cruz apareceu, como é que foi? Né? Então, é aquilo ali. Enquanto você tem a cruz, você tá fudido ali. Tá arrastando, tá sofrendo. Aí depois vem a vitória. Mas aí seria outro jogo, mais pra frente, que ela já ia aparecer em outra posição, que não ia ser uma posição importante. Tá? Quando ela aparece na posição ali crucial, que tá ali presente, é o momento do sofrimento. Tá? Não é que é a vitória, não. É o sofrimento, o sacrifício. Depois vem, primeiro você se sacrifica, tá? Faz aí o sacrifício, aí depois você vê a vitória. Tem gente que só quer focar na vitória, pensa que já tá arrasando e quer fingir que não tá vendo a cruz, tá? Então, assim, não foca na palavra vitória, foca na palavra sacrifício e sofrimento.
O depois só vai vir se você carregar a cruz, né? Não foi assim com Jesus. Primeiro ele teve que carregar, primeiro ele teve que se lascar, que apanhar, que morrer. Aí depois é que a coisa resolveu, tá bom? Não é momentâneo. A Dinha colocou momentâneo. Não é momentâneo, é bem difícil, tá? É bem difícil, porque é kármico. Então, geralmente é uma coisa que você traz e que você fica ali arrastando mesmo. Tipo, por exemplo, a relação com a mãe, relação com o pai, relação com o filho. Alguém da sua família que não tem como você se livrar, né? E é aquela dificuldade ali, quando você encontra, é aquele negócio, sabe? A pulso ali pra ver se aguenta, pra ver se passa essa encarnação, tá? Então é mais ou menos isso, é um trabalho que você não suporta, mas não tem como você sair desse trabalho agora. E aí você tem que ir todo dia trabalhar naquele setor que você odeia, com aquelas pessoas que você não se dá, fazendo aquela função que você odeia. Mas por que você tá passando por isso, né? Alguma merda você fez e agora você tem que conviver ali com aquelas pessoas, ou tem que aprender aquela situação, né? Sofrer preconceito, sofrer violência. Por quê? Você deve ter infringido isso na outra vida e agora você veio pra aprender dentro de um relacionamento violento, ou sofrer preconceito porque você é gay e aí todo mundo te aponta, todo mundo te exclui, então vai ver alguma coisa que você fez e agora você tem que passar humilhação, né? E aí depois depois que você aprender, que você resgatar, vai vir sim. Você vai sentir que, agora que se foda. Quem quiser falar que fale, eu não quero mais nem saber, já passou isso pra mim. Mas enquanto você não resgata aquilo ali, entendeu? O negócio é difícil. Então não vamos focar que é vitória, não, tá? Vai focar na cruz, que é o problema. Aí depois resolve. Então, mesmo com as outras cartas, a consulente tem que passar por isso. Exatamente. Geralmente ela tá apontando o que é ali o momento ali. Quando ela sai com alguma coisa, como eu falei, saiu aqui com a âncora. É um momento de apego. A pessoa é apegada a tudo. Por quê? Vai ver na outra vida. Ela sofreu muito, foi abandonada. Aí agora nessa, quando ela se agarra a alguém, ela não quer soltar. O relacionamento tá horrível, tá uma merda, ela tá sofrendo, mas ela não consegue. Pra ela é um sacrifício ela terminar uma relação. É uma coisa que dá pânico, que, entendeu? Então ali tem a ver com uma coisa por trás, bem kármica, sabe? Geralmente. E aponta pra isso. Aí tá cuidando com dinheiro. A pessoa nunca consegue progredir, a pessoa nunca consegue juntar um dinheiro, a pessoa nunca ganha dinheiro, a pessoa sempre tá com problemas financeiros, com dívidas, não sei o quê. Por quê? Vai ver na outra vida esbanjou, roubou, fez alguma merda. Aí nessa, a vida dela é um resgate financeiro complicado. Então, assim, vai por aí a coisa da cruz, tá? Eu tenho uma aluna que ela só ficava focando na vitória. Vai ter vitória, vai ter vitória. Eu falei, mulher, para com esse negócio de vitória, tá? Vamos focar aqui no problema. Vimos as 36. Eu sabia que essa aula ia demorar, ela geralmente é assim mesmo, mais demorada. Gratidão por vocês terem aguentado aqui firme comigo. Espero que tenha dado pra gente fazer um inventário bem legal aí, tá? Que aula maravilhosa, uma das melhores que eu assisti. Primeira vez que detalharam as cartas em aula gratuita. Imagina o curso pago, hein? Se preparem pro curso pago. Beijo, beijo, beijo.